Capítulo 16. Um banquete entre amigos. Eragon e Saphira deixaram a barraca vermelha de Nazoada com o contingente de arqueiros elfos e caminharam para a pequena tenda que foi designada a eles quando se juntaram aos Varden na Campina Ardente. Lá ele encontrou cabeças de porco em água fervendo esperando por ele. A espiral de vapor opalecendo a luz oblíqua do abundante sol do fim de tarde. Ignorando isso por um momento, ele esquivou-se para dentro da tenda. Após assegurar que nenhum de seus poucos pertences foram levados durante sua ausência, Eragon descarregou sua mochila e cuidadosamente removeu sua armadura, guardando-a ao pé da cama. Precisava ser limpa e untada em óleo, mas essa tarefa teria que esperar. Então ele estendeu-se embaixo da cama, seus dedos raspando o tecido da tenda, e tateou na escuridão até que sua mão entrasse em contato com o longo e duro objeto. Agarrando, ele colocou o pesado embrulho de lona sobre os joelhos. Ele desfez os nós do embrulho, e então, começando pela última dobra do embrulho, começou a desenrolar as grossas tiras de lona. Polegada por polegada, o cabo revestido em couro da espada bastarda de Murtagh ficou à vista. Eragon parou quando expôs o cabo, a guarda transversal, e uma satisfatória extensão da lâmina brilhante, a qual era tão irregular como uma serra, onde Murtagh tinha bloqueado os golpes de Eragon com Zarhok. Eragon sentou-se e fitou sua arma, conflitante. Ele não sabia o que o tinha motivado, mas no dia após a batalha, ele retornou ao platô e recuperou a espada do monte de lama pisoteada onde Murtagh a tinha jogado. Então, depois de uma simples noite exposto aos elementos, o aço adquiriu uma máscara de ferrugem. Com uma palavra ele retirou a camada de corrosão. Talvez fosse porque Murtagh tinha roubado sua espada que Eragon sentiu-se compelido a fazer uso da espada de Murtagh, como se a troca, embora fosse desigual e involuntária, minimizasse sua perda. Talvez fosse porque desejava reivindicar uma lembrança do conflito sangrento. E talvez fosse porque ele ainda abrigava um sentimento de profunda afeição por Murtagh, apesar das severas circunstâncias que existiam em torno de cada um. Não importa o quanto Eragon abominasse o que Murtagh tinha se tornado, e tivesse pena dele, ele não poderia desfazer a conexão que existia entre eles. Eles compartilhavam o mesmo destino. Se não fosse por um acidente do destino, ele teria sido criado em Urubai, e Murtagh no Vale Palancar, e então eles estariam em posições invertidas. Suas vidas foram implacavelmente interligadas. Enquanto fitava o aço prateado, Eragon compôs um feitiço que removeria as imperfeições da lâmina, envolvendo as fissuras cuneiformes ao longo do corte, e restaurando a força da têmpera. Ele queria saber, no entanto, se deveria fazê-lo. A cicatriz que Durza tinha lhe dado ele tinha mantida como uma recordação do encontro deles, pelo menos até os dragões removerem-na durante o Agheti Blodren. Ele deveria manter essa cicatriz também. Seria saudável para ele carregar tal lembrança dolorosa em sua cintura? E que espécie de mensagem transmitiria ao resto dos Varden se ele escolhesse manusear a espada de outro traidor? Zarhok havia sido lhe dada por Bronn. Eragon não poderia ter recusado a aceitá-la. Nem era ele educado fazê-lo. Mas ele não era obrigado a reivindicar como sua arma a espada sem nome que descansava sobre suas coxas. Eu preciso de uma espada, ele pensou. Mas não está. Ele embrulhou a espada novamente em sua cobertura de lona e colocou-a embaixo da cama. Então, com uma camisa e uma túnica limpa sob o braço, ele deixou a tenda e foi banhar-se. Quando ele estava limpo e vestido em uma fina camisa e uma túnica de Lamarai, ele saiu para encontrar Nazoada próxima às tendas dos curandeiros, como ela havia requerido. Saphira levantou o voo, já que, como ela disse, é muito apertado para mim em terra. Eu me manterei acima das tendas. Além disso, se eu caminhar com você, uma multidão vai se reunir à nossa volta, nós dificilmente conseguiríamos nos mover. Nazoada estava esperando por eles numa fileira de 3 mastros, nos quais meia dúzia de flâmulas berrantes estavam suspensas vacilantes no ar refrescante. Ela havia se arrumado desde que a deixaram e agora vestia um leve vestido de verão, na cor de palha pálida. Seus densos cabelos sebosos foram amontoados em cima da cabeça em uma complexa massa de nós e tranças. Uma simples faixa branca sustentava o arranjo no lugar. Ela sorriu para Eragon. Ele sorriu de volta e acelerou o passo. Como ele se aproximou, seus guardas misturaram-se aos dela com uma notável exibição de dúvida por parte dos defensores noturnos e ponderada indiferença por parte dos elfos. Nazoada pegou seu braço, enquanto falavam em voz suave. Guiou seus passos como se eles furtivamente atravessassem um mar de tendas. Acima, Saphira circulava o campo, satisfeita em esperar até eles chegarem a seu destino antes que ela aterrissasse. Eragon e Nazoada falaram de muitas coisas. Pouco das consequências passou entre seus lábios, mas a inteligência, a alegria e o cuidado em seus comentários encantaram-no. Era fácil para ele falar com ela e fácil ouvi-la. E aquela ocasião facilmente revelou-lhe o quanto ele se importava com ela. A proximidade dela com ele excedia em muito aquela que um soberano teria com seu vassalo. Era um novo sentimento para ele, ligando-os. Longe de sua tia Marianne, de quem ele tinha apenas algumas lembranças, ele cresceu num mundo de homens e garotos, e ele nunca tinha tido a oportunidade de ser amigo de uma mulher. Sua inexperiência o fez indeciso e suas incertezas fizeram dele desajeitado. Mas Nazoada não pareceu notar. Ela parou diante de uma tenda que brilhava interiormente com a luz de algumas velas e que zumbia com uma multidão de vozes inteligíveis. Agora nos deveríamos penetrar novamente no pântano da política. Prepare-se! Ela arrastou a borda de entrada da tenda, e Eragon pulou como um anfitrião gritando. Surpresa! Uma grande mesa de cavaletes carregada de comida dominava o centro da tenda,
e na mesa estavam sentados Horan e Katrina, 20 ou mais dos cidadãos de Carvajal, incluindo Rost e sua família, Angela Herbolária, Gilda e sua esposa, Ellen, e algumas pessoas que Eragon não reconheceu, mas que tinham olhar de marinheiros. Meia dúzia de crianças estavam brincando no chão próximo à mesa. Elas pararam suas brincadeiras e fitaram Nazoada e Eragon com bocas abertas, aparentemente incapazes de concluir que aquelas duas figuras estranhas mereciam mais atenção delas. Eragon oprimido um sorriso. Antes que ele pudesse pensar no que dizer, Angela levantou sua jarra e disse: Bem, não fique boquiaberto. Venha, sente-se. Eu estou com fome. Como todo mundo riu, Nazoada puxou Eragon para os 2 lugares vazios próximos a Hora. Eragon ajudou Nazoada a se sentar, e assim que ela sentou-se, ele perguntou: Você arranjou isso? Horan sugeriu que você poderia querer fazer isso, mas sim, a ideia original foi minha. E eu fiz uma pequena adição dos meus à mesa, como você pode ver. Obrigado, disse Eragon, encabulado. Muito obrigado. Ele viu Elva sentada com as pernas cruzadas no canto esquerdo da tenda, um prato de comida em seu colo. As outras crianças evitando-a. Eragon não podia imaginar que tinham tanto em comum. E nenhum dos adultos, apenas Angela, parecia confortável com sua presença. A pequena garota levantou a cabeça e fitou-o por baixo de suas franjas negras com seus terríveis olhos violetas e murmurou no que ele entendeu como saudações, matador de espectros. Saudações, Frazier, ele murmurou em retorno. Seus pequenos lábios rosados abriram-se no que teria sido um gracioso sorriso se não fosse pelos olhos cruéis excitados acima deles. Eragon segurou os braços da cadeira sacudindo a mesa, os pratos agitaram-se, e as paredes da tenda sacudiram. Então o suporte da tenda tremeu e se partiu quando Safira entrou com sua cabeça. Carne, ela disse. Senti o cheiro de carne. Nas próximas horas, Eragon se perdeu na confusão de comida, bebida, e alegria da boa companhia. Era como retornar para casa. O vinho descia como água, e depois deles esvaziarem seus copos 1 ou 2 vezes, os cidadãos esqueceram suas diferenças e trataram-no como um dos seus, o que foi o maior presente que eles poderiam dar. Eles estavam igualmente generosos com Nazoada, embora eles deixassem de fazer brincadeiras com ela, como às vezes faziam a Eragon. A fumaça pálida encheu a tenda enquanto as velas se consumiam. Perto dele, Eragon ouviu o aumento do timbre da risada de Horan repetidas vezes, e além da mesa o constante aumento das risadas de Rost. Murmurando um encanto, Angela pôs a dançar um pequeno homem que ela moldou em um pedaço de pão fermentado, divertindo muito a todos. As crianças gradualmente superaram o medo de Safira e ousaram caminhar até ela e acariciar seu focinho. Logo eles estavam escalando seu pescoço, agarrando seus espinhos, e arrastando-se acima dos olhos dela. Eragon riu enquanto assistia. Gilda entretinha o grupo com uma música que ele havia aprendido em um livro há muito tempo. Tahadankava Gingado. Os dentes de Nazoada brilhavam enquanto ela tocava a nuca. E Eragon, após um pedido geral, recontou muitas de suas aventuras, incluindo uma detalhada descrição de sua fuga de Carvajal com Bron, a qual era de especial interesse dos ouvintes. E pensar, disse Gertrude, a conhecida curandeira arrancado seu chale. Nós tínhamos um dragão em nosso vale e nunca soubemos. Com um par de agulhas de tricô retiradas de dentro de suas mangas, ela apontou para Eragon. E pensar que curei-o quando suas pernas tinham sido esfoladas por voar em Safira e nunca suspeitei disso. Sacudindo a cabeça e demonstrando desaprovação em sua fala, ela pegou um novelo de lã marrom e começou a tricotar com uma rapidez adquirida com décadas de prática. Elaine foi a primeira a deixar a festa, alegando exaustão produzida por seu avançado estágio de gravidez. Um de seus filhos, Baldor, foi com ela. Meia hora depois, Nazoada também se foi, explicando que as obrigações de sua posição impediam que ela ficasse até tarde mesmo que ela quisesse, mas que ela desejava-lhes saúde e felicidade e esperava que eles continuassem ajudando-a na luta contra o Império. Enquanto deixava a mesa, Nazoada acenou para Eragon. Ele juntou-se a ela na entrada. Voltando-se de costas para o resto da tenda, ela disse: Eragon, eu sei que você precisa de tempo para se recuperar de sua jornada e que você tem suas próprias obrigações às quais você deveria atender. Por isso, amanhã e depois faça o que desejar. Mas na manhã do 3º dia, apresente-se em minha tenda e nos conversaremos sobre seu futuro. Eu tenho uma missão importantíssima para você. Mene, senhor. Ele então disse: Você mantém Elva junto de si onde quer que você vá, não é? Sim, ela é minha guarda-costas contra qualquer perigo que possa escapar aos defensores noturnos. Também, sua habilidade de adivinhar o que está atormentando as pessoas tem sido de grandiosa ajuda. É muito fácil obter cooperação das pessoas quando você está a par de todos os seus sofrimentos secretos. Você concorda em acabar com isso? Ela estudou com um olhar intenso. Você pretende remover a maldição de Elva? Eu pretendo tentar. Lembre-se. You prometted ela que faria. Sim, eu estava lá. O estrondo de uma cadeira caindo distraiu-a por um momento, então ela disse: Sua promessa será nossa morte. Elva é insubstituível, ninguém mais tem a sua habilidade. E os serviços prestados por ela, como já afirmei, são mais valiosos do que uma montanha de ouro. Eu penso que, de todos nós, ela é a única que poderia derrotar Galbatorix. Ela poderia antecipar todos os seus ataques, e sua magia mostraria como contra-atacá-lo. E com logo contra-atacássemos não seria necessário sacrificar a vida dela.
ela prevaleceria. Para o bem dos Varden, Eragon, para o bem de toda a Lagaesia. Você não poderia fingir sua tentativa de curar Elva. Não, ele disse, jogando fora a palavra como se o ofendesse. Eu não faria se eu pudesse. Seria errado. Se forçarmos Elva a permanecer como está, ela se virará contra nos. E eu não a quero como inimiga. Ele parou, então acrescentando a expressão de Nazoada. No entanto, existe uma boa chance de eu não conseguir. Remover um feitiço falado incertamente é o mais difícil das melhores expectativas. Se eu pudesse fazer uma sugestão. Wal. Seja honesta com Elva. Explique a ela o quanto ela é valiosa aos Varden. E pergunte a ela se ela continuaria carregando esse fardo para tornar todas as pessoas livres. Ela poderia recusar, ela teria todo o direito, mas se ela o fizer, seu caráter não é um que deveríamos confiar de qualquer maneira. E se ela aceitar, então seria por sua própria vontade. Com um olhar de pouco caso, Nazoada concordou. Eu falarei com ela amanhã. Contudo, você deveria estar presente, para me ajudar a persuadi-la e retirar sua maldição se nós falarmos. Esteja em minha tenda 3 horas após o amanhecer. E com isso, ela moveu-se para dentro da noite iluminada por tochas. Muito depois, com as velas derretidas em seu suporte e os aldeões começando a sair em 2 ou 3, Hora agarrou o braço de Eragon pelo cotovelo e puxou-o para a parte de trás da tenda ficando ao lado de Safira, onde os outros não poderiam ouvir. O que você disse mais cedo sobre Elgrin? Era tudo verdade? Perguntou Hora. Seu aperto era como um par de tenazes de aço apertando a carne de Eragon. Seus olhos estavam sérios e inquisitivos, e também anormalmente vulneráveis. Eragon manteve seu olhar fixo. Se você confia em mim, Hora, nunca mais me faça essa pergunta. Não há nada que você precise saber. Mesmo enquanto falava, Eragon sentiu um profundo desconforto em esconder a existência de Sloane de Horen e Katrina. Ele sabia que a decepção era necessária, mas mentir para sua família o deixou desconfortável. Por um momento, Eragon considerou contar a verdade a Hora, mas então ele se lembrou de todas as razões pelas quais ele decidiu não falar e segurou sua língua. Horen hesitou, suas feições preocupadas, então se controlou e soltou Eragon. Eu confio em você. Antes de tudo, vem a família, certo? Confiança. Isso e morte aos demais. Horen riu e esfregou seu nariz com o polegar. Isso mesmo. Ele girou seus largos e redondos ombros e agarrou seu ombro direito massageando, um hábito que pegou depois que os Hazak o morderam. Eu tenho outra pergunta. É uma bênção, um favor que eu peço a você. Um estranho sorriso tocou seus lábios, e encolheu o ombro. Eu nunca pensei que eu falaria disso com você. Você é mais jovem que eu. Você apenas atingiu a maioridade, e você é meu primo além de tudo. Fale o que é. Para Narudaios. Sobre o casamento, disse Hora, e levantou a cabeça. Você casaria Katrina e eu? Seria uma satisfação se você pudesse. Embora eu não tenha mencionado nada a ela até ter sua resposta, eu sei que Katrina ficaria honrada e encantada se você consentisse em nos unir como marido e esposa. Surpreso, Eragon perdeu a fala. Finalmente ele controlou a gagueira. Eu. Então ele apressou-se a falar. Eu ficaria feliz em fazê-lo, é claro. Mas eu? Isso é realmente o que você quer. Eu estou certo que Nazoada concordaria em casar vocês dois. Você poderia pedir ao rei Oren, um rei de verdade. Ele pularia diante da chance de presidir a cerimônia se o ajudasse a merecer minha gratidão. Eu quero você, Eragon, disse Hora, e bateu em seu ombro. Você é um cavaleiro, e você é o único dentre os vivos que compartilha meu sangue. Murtag não conta. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Do contrário, eu preferiria fazer um nó em torno de meu pulso e o dela. Então, disse Eragon, eu devo. O ar agitou-se ao redor dele assim que Horan abraçou-o e apertou-o com toda sua imensa força. Ele suspirou levemente quando Horan o soltou e então, após sua respiração retornar, disse: Quando? Nazoada tem uma missão planejada para mim. Eu não sei o que é ainda, mas estou achando que ficarei ocupado por algum tempo. Então, talvez no próximo mês, se os eventos ajudarem. Os ombros de Horan elevaram-se. Ele agitou sua cabeça como um touro limpasse seus chifres de um punhado de grama. O que você acha de depois de amanhã? Tão cedo? Não é um pouco apressado? Dificilmente existirá tempo para se preparar. As pessoas acharão inadequado. Os ombros de Horan ergueram-se, e as veias de suas mãos incharam quando ele abriu e fechou as mãos. Não pode esperar. Se não casarmos e rápido, as mulheres mais velhas terão coisas mais interessantes para cochichar do que minha impaciência. Você entende? Eragon parou por um momento para compreender a pretensão de Horan, mas logo que o fez, Eragon não pode deter um amplo sorriso que se espalhou pelo seu rosto. Horan está pronto para ser pai. Ele pensou. Ainda sorrindo, ele disse: Eu acho que sim. Será no dia depois de amanhã. Eragon resmungou enquanto Horan abraçava-o novamente, batendo em suas costas. Com alguma dificuldade, ele se libertou. Sorrindo, Horan disse: Estou em dívida com você. Muito obrigado. Agora eu devo ir compartilhar as notícias com Katrina, e devemos fazer o que podemos para preparar uma festa de casamento. Eu irei informá-lo a hora exata assim que decidirmos. Tudo bem. Horan começou a caminhar pela tenda, e então ele se virou e levantou os braços para o alto como se ele abraçasse o mundo inteiro em seus braços.
Eragon, estou me casando. Com um sorriso, Eragon brandiu os braços. Vá, seu tolo. Ela está esperando por você. Eragon subiu em Safira enquanto as bordas da tenda fechavam-se atrás de Rora. Blodar, ele disse. Quieto como uma sombra. O elfo deslizou pela luz, seus olhos amarelos brilhando como brasas. Safira e eu vamos voar um pouco. Encontraremos vocês em minha tenda. Matador de espectros, disse Blodar, e acenou a cabeça. Então Safira ergueu suas grandes asas, deu 3 passos, e ergueu-se acima da fileira de barracas, golpeando-as no ar enquanto ela batia forte e rápido. Os movimentos do corpo dela sacudiram Eragon, e ele agarrou o espinho diante dele para se segurar. Safira voou em espiral para o céu até que o brilho do acampamento fosse um insignificante pequeno ponto de luz na paisagem escura que o cercava. Lá ela existia, navegando entre os céus e a terra, e tudo era silencioso. Eragon deitou sua cabeça no pescoço dela e fitou um grupo brilhante de poeira que se estendia pelo céu. Durma se você quiser, pequenino, disse Safira. Não deixarei que caia. E ele adormeceu, e visões de uma cidade de pedra circular que ficava no centro de uma planície infinita e uma pequena garota que viajava no meio de uma limitada ruela arejada e que cantava uma assombrosa melodia, envolveram-no. E a noite se foi até amanhecer. Capítulo 17. Sagas cruzadas. Foi logo depois da alvorada. Eragon estava sentado em sua cela, lubrificando sua cota de malha, quando o arqueiro dos Varden veio até ele e implorou para que curasse a sua mulher que sofria de um tumor maligno. Mesmo que tivesse de estar no pavilhão de Nazuada em menos de 1 hora, Eragon concordou e acompanhou o homem à sua tenda. Eragon encontrou a esposa do homem muito enfraquecida graças ao crescimento do tumor. Ele utilizou toda a sua habilidade para extrair o ardiloso de suas entranhas. O esforço o deixou cansado, mas estava satisfeito porque foi capaz de salvar a mulher de uma longa e dolorosa morte. Depois, Eragon se juntou a Safira do lado de fora da tenda do arqueiro e ficou com ela por alguns minutos, esfregando os músculos perto da base do pescoço dela. Sussurrante, Safira moveu seu sinuoso rabo e torceu a cabeça e ombros de modo que ele tivesse um melhor acesso à parte macia inferior de seu pescoço. Ela disse, enquanto você estava ocupado por aí, outros peticionários chegaram procurando uma audiência com você. Mas Blodar e seu condizente os colocaram para fora, pois seus pedidos não eram urgentes. Sério? Ele colocou seus dedos sob a ponta de uma de suas grandes escamas do pescoço, arranhando com mais força. Talvez eu deva fazer como Nazuada. Como assim? Ao 6º dia de cada semana, de manhã até ao meio-dia, ela concede uma audiência a todos os que queiram trazer os pedidos ou disputas ante ela. Eu poderia fazer o mesmo. Eu gosto da ideia, disse Safira. Você apenas terá que ter o cuidado de não gastar muito de sua energia em demandas do povo. Temos de estar prontos para lutar contra o Império de uma hora para outra. Ele empurrou a mão contra o pescoço dela, o que a fez gemer ainda mais alto. Preciso de uma espada, disse Eragon. Então consiga uma. Eragon continuou a coçá-la até que ela se afastou do local onde estavam e disse, você vai se atrasar para o encontro com Nazuada a menos que se apresse. Juntos, eles foram em direção ao centro do campo e ao pavilhão de Nazuada. Era menos de 1/4 de uma milha de distância, então Safira e Eragon caminharam, em vez de voar entre as nuvens, como sempre faziam. A cerca de 100 metros do pavilhão, eles cruzaram com a herbolária Angela. Ela estava ajoelhada entre as 2 tendas, apontando para um quadrado de couro esticado sobre uma pedra plana. Sobre o couro esticado estava uma pilha de ossos de um dedo. Havia neles um símbolo diferente marcado em cada uma de suas faces, ossos de um dragão, com o qual ela tinha lido o futuro de Eragon em Teir. Oposto a Angela estava sentada uma mulher com ombros largos, pele morena, castigada pelo tempo, o cabelo preto longo trançado, como uma espessa corda, e um rosto que ainda era bonito apesar das duras linhas que os anos tinham esculpidos em torno de sua boca. Ela usava um vestido castanho avermelhado que tinha sido feito para uma mulher de menor estatura, com a manga curta em relação ao tamanho de seus braços. Ela tinha amarrado um pedaço de pano escuro ao redor de cada pulso, mas a faixa da esquerda estava mais flexível na direção do cotovelo. Eragon viu espessas cicatrizes na pele dela. As cicatrizes eram de uma espécie que só poderiam ter sido feitas a partir de um constante atrito com algemas. Em algum momento, ele compreendeu. Ela havia sido capturada pelos seus inimigos, e tinha lutado. E lutaram até que ela acabou rasgando a carne de seus pulsos até mostrar o osso. Suas cicatrizes não eram nada para se julgar. Ele se perguntou se ela havia sido uma criminosa ou uma escrava. E ele sentia o seu semblante escurecer quando considerou em pensamento como alguém pode ser tão cruel permitindo que algo tão horrível acontecesse a um prisioneiro sob seu controle, mesmo que fosse auto-infligido. Ao lado da mulher estava uma menina adolescente com aparência séria já entrando na sua fase de beleza adulta. Os músculos dos braços dela eram invulgarmente grandes, como se ela tivesse sido um aprendiz de um ferreiro ou um espadachim, o que era altamente improvável para uma garota, não importa quão forte ela possa estar. Angela tinha acabado de falar algo para a mulher e sua companheira quando Eragon e Safira interromperam por trás do cabelo desgrenhado da bruxa. Com um único movimento,
Angela recolheu os ossos de dragão no pedaço de couro e aninhou-os sob a faixa amarela na cintura dela. Parada, ela saudou Eragon e Safira com um sorriso cintilante. Vocês dois têm o mais impecável senso de tempo. Vocês parecem sempre aparecer quando a roda do destino começa a girar. A roda do destino? Eragon perguntou. Ela riu. O quê? Não podemos esperar brilhantismo a toda a hora, nem mesmo de mim. Ela fez sinais aos dois estranhos, que também tinham rido e disse: Eragon, você concorda que irá dar-lhes a sua bênção? Eles têm suportado muitos perigos, e um árduo caminho ainda está diante deles. Tenho a certeza que gostaria de receber qualquer que seja a bênção que a proteção de um cavaleiro de dragão possa transmitir. Eragon hesitou. Ele sabia que raramente Angela usava os ossos de dragão para as pessoas que procuraram seus serviços, normalmente, apenas para aqueles a quem Solembun estava disposto a falar, como um costume que de fato não era um falso ato de magia, mas sim uma verdadeira previsão que poderia revelar os mistérios do futuro. E Angela tinha escolhido fazer isto para a bonita mulher com as cicatrizes em seus punhos e a jovem menina com os braços de lutadora. Disse-lhe que eram pessoas admiráveis, pessoas que tiveram, e ainda teriam, papéis importantes na formação da nova Alagaesia. De modo a confirmar suas suspeitas, ele viu Solembun na sua habitual forma de um gato com grandes e tufadas orelhas oculto por trás do canto de uma barraca vizinha, vendo o procedimento com seus enigmáticos olhos amarelos. E Eragon ainda hesitou, assombrado pela memória da primeira e da última bênção que ele tinha concedido, que, devido à sua falta de familiaridade com a língua antiga, ele havia dificultado a vida de uma inocente criança. Sefer, ele perguntou. Sua cauda chicoteou o ar. Não seja tão relutante. Você aprendeu com o seu erro, e você provavelmente não o cometerá novamente. Por quê, então, você deverá não dar sua bênção a todos aqueles que poderiam beneficiar-se dela? Abençoe-os, eu digo, e faça adequadamente desta vez. Quais são os seus nomes? Ele perguntou. Se você permite, matador de espectros, disse a alta mulher de cabelo preto, com uma pitada de um sotaque que ele não pode identificar. Nomes têm poder, e nós preferimos que os nossos permaneçam desconhecidos. Ela manteve seu olhar para baixo, porém seu tom foi firme e inabalável. A moça proferiu um pequeno suspiro, como se ficasse chocada com o desaforo da mulher. Eragon fitou-a, nem chateado nem surpreso, embora a reticência da mulher havia aguçado ainda mais a sua curiosidade. Ele teria gostado de saber os nomes delas, mas eles não eram essenciais para o que ele estava prestes a fazer. Tirando a luva da sua mão direita, ele colocou a sua palma sobre o meio da quente testa da mulher. Ela se retraiu ao contato, mas não se moveu. Ela deflagrou as narinas, os cantos da boca se aplainaram, um vinco apareceu entre as sobrancelhas, e ele a sentiu tremer, como se o seu toque a atormentasse e ela estivesse tentando não tirar-lhe a mão da sua testa. Em sua mente, Eragon tinha a vaga consciência de que Bloodar aproximava-se, pronto para atacar a mulher se por acaso ela revelasse ser hostil. Desconcertado com a sua reação, Eragon limitou a barreira em sua mente, imerso no fluxo de magia, e com o pleno poder do antigo idioma, disse: Atrabulia um Ilian Tautor onu atra onu vais escolher o França Halter. Por pronunciar a frase com energia, tal como seria a expressão de um feitiço, ele garantiu que iria definir o curso dos acontecimentos, assim, melhorar bastante a vida daquela mulher. Ele foi cuidadoso ao limitar a quantidade de energia que ele transferiu para a bênção, pois a não ser que ele colocasse controle sobre o mesmo, um feitiço desse tipo iria utilizar toda a energia disponível de seu corpo, deixando-lhe uma casca vazia. Apesar de sua cautela, a queda na sua força foi maior do que ele esperava. A sua visão esmaeceu e suas pernas estremeceram, ameaçando entrar em queda debaixo dele. Um momento depois, ele se sentiu recuperado. Foi com um sentimento de alívio que retirou a mão da testa da mulher, um sentimento de que ela parecia partilhar, pois ela deu um passo para trás e endireitou seus braços. Ela olhou para ele como se tentasse limpar-se de alguma substância imunda. Continuando, Eragon repetiu o procedimento com a menina adolescente. Seu rosto se tornou calmo quando ele pronunciou o feitiço, como se ela pudesse sentir que estava se tornando parte do corpo de Eragon. Ela corou. Obrigado, matador de espectros. Nós estamos em dívida. Espero que você consiga derrotar Galbatorix e o Imperial. Ela virou-se para sair, mas parou quando Safira suspirou e posicionou a cabeça dela sobre Angela e Eragon, ficando assim no caminho das duas mulheres. Dobrando o pescoço, Safira primeiro soprou sobre a face da mulher mais velha, em seguida, sobre a face da jovem, e projetando o seu pensamento com tal força que dominou todas as defesas mentais, parando apenas nas mais resistentes. Pois Angela e Eragon haviam percebido que a mulher com o cabelo negro possuía uma mente protegida. Ela disse: Boa caça, ó selvagens. Que o vento aumente sobre suas asas, que o sol sempre esteja em sua retaguarda e que vocês capturem suas presas cochilando. E, olhos de lobo, eu espero que quando você encontrar aquele que deixou seus pulsos em armadilhas, você não o mate demasiadamente depressa. Ambas as mulheres ficaram rígidas quando Safira começou a falar. Depois, a mais velha bateu os punhos contra o próprio peito e disse: Isso não irei, o bela caçadora. Então ela curvou-se a Angela, dizendo: Treine duro, ataque primeiro, vidente. Espada cantora. Com um girar de saias, ela e a adolescente saíram, e rapidamente se perderam de vista no labirinto das barracas cinza idênticas. O que? Não marcou a testa delas?
Eragon perguntou a Saphira. Elva foi única. Eu não devo marcar ninguém mais com marca parecida. O que aconteceu em Fartendur, aconteceu. O instinto me guiou. Além disso, não posso explicar. Como os três caminhavam em direção ao pavilhão de Nazuada, Eragon perguntou a Ângela. Quem eram eles? Seus lábios se ligaram. Peregrinos em sua própria missão. Isso é quase uma resposta, reclamou ele. Não é meu hábito entregar segredos como doces cristalizados no solstício de inverno, especialmente quando eles pertencem a outros. Eragon ficou em silêncio durante alguns momentos. Então, quando alguém se recusa a me dizer alguma informação, isso só me faz muito mais determinado a descobrir a verdade. Odeio ser ignorante. Para mim, uma pergunta sem resposta é como um espinho no meu lado que me dói cada vez que eu me movo até eu arrancá-lo para fora. Você tem a minha solidariedade. Por que isso? Porque se é assim, você deve gastar cada hora acordado do seu dia em mortal agonia, porque toda a vida é cheia de perguntas sem resposta. A 60 pés de distância do pavilhão de Nazuada, um contingente de piqueiros marchando através do acampamento bloqueou seu caminho. Enquanto eles esperaram os guerreiros passarem, as mãos de Eragon tremiam de fome. Eu queria que tivesse tempo para uma refeição. Rápida como nunca, Ângela disse. É a magia, não é? Ela tem te deixado cansado. Ele deu de ombros. Enfiando a mão em uma das bolsas que pendia do seu cinturão, Ângela tirou um caroço duro marrom manchado com sementes de linho brilhantes. Aqui, isto vai te segurar até o almoço. O que é isso? Ela empurrou para ele, insistente. Calma, você vai gostar. Confie em mim. Como ele pegou o caroço oleoso entre os dedos, ela agarrou seu punho com a outra mão e a segurou em uma posição onde ela inspecionou os calos nas suas mãos. Muito esperto de sua parte, disse ela. Eles estão tão feios como as verrugas em um sapo. Mas quem se importa se eles ajudam a manter a sua pele intacta, certo? Eu gosto disto, gosto muito disto. Foram os anões Ascudamon que lhe inspiraram. Nada lhe escapa, não é? Eragon perguntou. Deixa pra lá. Eu só me preocupo com coisas que existem. Eragon piscou, jogando da mesma maneira que a astuta herbolária. Ela tocou um dos calos com a ponta de uma de suas unhas curtas. Eu faria isso eu mesma, exceto que eu iria pegar a lã enquanto estou fiando ou fazendo tricô. Você tricota com o seu próprio fio. Disse ele, surpreso que ela se envolvesse em algo tão comum. Claro, é uma maravilhosa maneira de relaxar. Além disso, se eu não fizesse, como eu iria fazer para conseguir uma camisola com a ala de Valar S contra os coelhos bravos em Liduin-Kvaedi? Ou uma fita amarela, verde brilhante? Coelho bravo. Ela jogou seus espessos cachos. Você ficaria espantado em saber quantos bruxos já morreram depois de serem mordidos por um coelho bravo. É muito mais comum do que possam pensar. Eragon encarou Ângela. Você acha que ela está brincando? Ele perguntou para Saphira. Pergunte a ela e descubra. Ela só iria responder com outro enigma. Os piqueiros se foram e então Eragon, Saphira e Ângela continuaram em direção ao pavilhão, acompanhados de Solembum, que se juntou a eles sem Eragon perceber. Buscando seu caminho em torno de pilhas de estrume deixados pela cavalaria do rei Orren, Ângela disse. Então me diga, além de sua luta com os Hazak, aconteceu alguma coisa terrivelmente interessante com você durante a sua viagem? Você sabe como eu gosto de ouvir sobre coisas interessantes. Eragon sorriu, pensando nos espíritos que haviam enfrentado, ele e Arya. No entanto, ele não quis discuti-las, portanto ele disse, já que você perguntou, algumas coisas interessantes aconteceram. Por exemplo, eu conheci um ermitão chamado Tenga que vivia nas ruínas de uma torre élfica. Ele possui uma biblioteca incrível. Nela haviam 7. Ângela parou subitamente. Eragon caminhou outros 3 passos antes de virar-se para trás. A bruxa pareceu atordoada, como se ela tivesse levado uma pancada na cabeça. Caminhando lentamente em direção a ela, Solembum se inclinou contra as suas pernas e olhou para cima. Ângela molhou seus lábios, então disse. Você. Ela tossiu uma vez. Você tem a certeza que seu nome era Tenga? Você já o conhece? Solembum assoviou, e os pelos que ficavam nas suas costas arrepiaram-se. Eragon afastou-se do menino gato, visando escapar do alcance de suas garras. Se o conheci. Com um riso amargo, Ângela plantou suas mãos sobre seu quadril. Se o conheci. Por quê? Eu fiz mais do que isso. Eu fui o aprendiz dele por um infeliz número de anos. Eragon nunca havia esperado que Ângela revelasse algo sobre seu passado. Ansioso para aprender mais, ele perguntou. Quando foi que você o conheceu? E onde? Há muito tempo e em um lugar distante. No entanto, nós nos separamos de maneira ruim, e eu não o vi por muitos e muitos anos. Ângela ficou de cara amarrada. Na verdade, eu pensava que ele já estivesse morto. Saphira falou então, dizendo, já que você foi aprendiz de Tenga, sabe que questão ele está tentando responder? Eu não tenho a mínima ideia. Tenga sempre tinha uma pergunta a qual ele estava tentando responder. Se ele conseguiu, ele imediatamente escolheu uma outra, e assim por diante. Ele pode ter respondido uma centena de perguntas desde a última vez que o vi, ou ele ainda pode estar remoendo os dentes sobre a mesma questão de quando eu o deixei. Qual foi? Se as fases da lua influenciam no número e a qualidade das opalas, que são formadas nas raízes das montanhas Beor,
como é comumente dito entre os anões. Mas como você pode provar isso? Eragon Opaz. Angela o encarou. Se alguém pode, essa pessoa seria Tenga. Ele pode ser desorganizado, mas o seu brilho é o bastante para realizá-lo. Ele é um homem que chuta os gatos, disse Solembum, como se isso resumisse a personalidade de Tenga. Em seguida, Angela bateu as palmas das mãos e disse: Chega, coma seu doce, Eragon, e deixe-nos seguir ao encontro de Nazuada. Capítulo 18. Reparando Eros. Vocês estão atrasados, disse Nazuada para Eragon e Angela. Eles encontraram assentos na primeira linha de cadeiras arranjadas em um semicírculo antes do alto trono de Nazuada. Também sentada no semicírculo estava Elva e sua zeladora, Greta, a senhora idosa que tinha suplicado a Eragon em Fatendur para abençoar a criança. Como antes, Safira colocou-se fora do pavilhão e colocou sua cabeça por uma abertura para que ela pudesse participar da reunião. Solembum tinha uma bola de lã ao lado de sua cabeça. Ele parecia estar adormecido, exceto pelas chicotadas ocasionais do seu rabo. Junto com Angela, Eragon pediu desculpas por sua indolência, e logo ele escutou quando Nazuada explicava a Elva o valor das habilidades dela aos Varden. Como se ela já não soubesse, Eragon comentou com Safira, rogando a ela que libertasse Eragon de sua promessa de tentar desfazer os efeitos da sua bênção. Ela disse que entendia o que ele perguntara, e que para Elva fora difícil, mas o destino da terra inteira estava em jogo, e ela não dava valor pelo sacrifício de alguém para ajudar a resgatar a Alagaesia das mãos demoníacas de Galbatorix. Foi um discurso magnífico, eloquente, fervoroso, e cheio de argumentos destinados a apelar para os sentimentos mais nobres de Elva. Elva, que tinha estado descansando o seu pequeno queixo pontudo nos seus punhos, levantou a sua cabeça e disse: Não. O silêncio chocado penetrou no pavilhão. Transferindo o seu olhar fixo que não pestanejava de uma pessoa a outra, ela entrou em detalhes. Eragon, Angela, ambos vocês sabem como que se faz para compartilhar pensamentos de alguém e emoções, e como eles morrem. Vocês sabem como é horrível, como ao arrancá-lo, sente-se como se uma parte de você tenha desaparecido para sempre. E é só da morte de uma pessoa. Nenhum de vocês tem de aturar a experiência a menos que você queira, ao passo que eu não tenho nenhuma escolha. Só compartilhar todos eles. Sinto cada morte em volta de mim. Mesmo agora posso sentir a vida que vaza fora de Sefton, um dos seus espadachins, Nazuada, que foi ferido nas planícies ardentes, e sei que palavras que poderia dizer-lhe que diminuiria o seu terror da obliteração. O seu medo é tão grande, faz-me tremer. Com um grito incoerente, ela lançou seus braços em cima do seu rosto, como se repelisse um soco. Então, ele se foi. Mas há outros. Há sempre outros. A linha dos mortos nunca termina. A quantidade de amargura em sua voz intensificou-se, uma caricatura do discurso normal de uma criança. Faça-o realmente entender, Nazuada, faladora noturna. Ela que seria a rainha do mundo. Você entende realmente? Sou a parte interessada a toda essa agonia em volta de mim, ou físico ou mental. Sinto como se ele fosse a minha própria magia. E Eragon levou-me a aliviar o desconforto daqueles que sofrem, apesar do preço imposto a mim. E se resisto ao impulso, como estou fazendo neste mesmo momento, meu corpo se rebela contra mim, o meu estômago torna-se ácido, minha cabeça lateja como se um anão estivesse a martelá-la, e julgo que ele impiedosamente se mova, e muito menos pense. É isto o que você deseja para mim, Nazuada? Noite e dia não tenho folga da dor do mundo. Desde que Eragon abençoou-me, eu conheço apenas a dor e o medo, nunca a felicidade ou o prazer, o lado mais leve da vida. As coisas que fazem esta existência suportável, esses, são negados a mim, nunca posso senti-los, nunca posso partilhá-los. Só escuridão, só a miséria combinada de todos os homens, mulheres e crianças dentro de 1 quilômetro, que bate em mim como uma tempestade da meia-noite. Esta bênção privou-me da oportunidade de parecer-me como outras crianças. Ele forçou o meu corpo a amadurecer mais rápido do que normal e a minha mente mais rápido ainda. Eragon pode ser capaz de retirar esta capacidade horrível de mim e a compulsão que o acompanha, mas ele não pode devolver-me ao que fui, nem quem devo ser. Não sei destruir quem me tornei. Não sou entusiasta, nem uma criança, nem um adulto, para sempre destinado a distinguir-me. Não sou cega, você sabe. Vejo como você recua quando você me ouve falar. Ela sacudiu a cabeça. Não, isto é muito para exigir de mim. Não continuarei como isto por causa de você, Nazuada, nem pelos Varden, nem por todos da Alagaesia, nem até pela minha cara mãe. Se ela estivesse viva ainda hoje, ela não mereceria, não algo tão importante. Posso ir viver sozinha, para que eu sinta as aflições de outra pessoa, mas não quero viver assim. Não, a única solução é Eragon tentar corrigir o seu erro. Os seus lábios curvaram-se em um sorriso falso. E se você discorda de mim, se você pensar que estou sendo estúpida e egoísta, por quê? Então, você faria bem em lembrar-se de que sou apenas um bebê e ainda tenho de celebrar o meu 2º aniversário. Só os tolos esperam que uma criança se martirize para o bem maior. Mas criança ou não,
Tomei a minha decisão, e nada que você diga me convencerá a fazer de outra maneira. Nisto, sou como ferro. Nazuada raciocinou de novo, mas como Elva tinha prometido, comprovou ser uma perspectiva fútil. Finalmente Nazuada pediu a Ângela, Eragon e Saphira para intervir. Ângela recusou-se pelo motivo que ela não poderia melhorar as palavras de Nazuada e que a escolha de Elva foi pessoal e por isso a menina deveria ser capaz de escolher que ela não seria saqueada como uma águia por uma tropa de gaios. Eragon tinha uma opinião semelhante, mas ele consentiu em dizer: Elva, não posso dizer-lhe o que você deveria ser e só você poder determinar quem você é, mas não rejeite o pedido que Nazuada colocou em sua mão. Ela está tentando salvar todos nós de Galbatorix, e ela precisa do nosso suporte se temos alguma possibilidade de êxito. O futuro se oculta para mim, mas acredito que a sua capacidade poderia ser a arma perfeita contra Galbatorix. Você pode predizer cada ataque seu. Você pode dizer-nos exatamente como atacar todas as suas proteções. E antes de qualquer coisa, você seria capaz de sentir onde Galbatorix é vulnerável, onde ele é o mais débil, e o que podemos fazer para prejudicá-lo. Você terá de fazer melhor do que isto, cavaleiro, se você quer mudar minha vontade. Não quero mudar sua vontade, disse Eragon. Só quero assegurar-me que você deu a consideração devida às implicações da sua decisão e que você não está sendo precipitada demais. A menina se moveu, mas não respondeu. Então Saphira perguntou: o que está no seu coração, testa brilhante? Elva respondeu em um tom suave, sem o traço de malícia habitual. Eu disse o que está em meu coração, Saphira. Qualquer outra palavra seria redundante. Nazuada se sentiu frustrada pela teimosia de Elva. Ela não se permitiu demonstrar a ela, embora a sua expressão fosse severa, como convinha à discussão. Ela disse: não concordo com a sua escolha, Elva, mas a cumpriremos, já que é óbvio que não podemos mandar em você. Suponho que não posso faltar a você, como não tenho nenhuma experiência com o sofrimento que você é exposta diariamente, e se estivesse na sua posição, seria possível que eu não atuasse diferentemente. Eragon, se você faz, no seu comando. Eragon ajoelhou-se em frente a Elva. Os seus olhos violetas lustrosos perfuraram-no quando ele colocou as pequenas mãos de Elva entre as suas maiores. A carne queimou contra sua pele como se ela tivesse uma febre. Doerá, matador de espectros? Greta perguntou. A voz da velha mulher tremia. Não deveria, mas não sei com certeza. A remoção de encantamentos é uma arte muito mais inexata do que o arremesso delas. Mágicos raramente, se alguma vez, tentaram por causa dos desafios de que possa existir. As dobras no seu rosto contorcido com a preocupação, Greta acariciou Elva na cabeça, dizendo: oh, será valente, a minha ameixa. Esteja valente. Ela não pareceu notar o olhar de irritação que Elva dirigiu a ela. Eragon ignora interruptio. Elva, excuse me. Há 2 métodos diferentes para quebrar um encantamento. Cada mágico que originalmente encantou deve abrir-se para a energia que possui como combustível para nossa magia. Isto é a parte com a que sempre tive a dificuldade, disse Ângela. É porque confio mais em poções, plantas e objetos que são mágicos do que sobre encantamentos. Se você não se lembra. Em suas faces apareceram covinhas, e Ângela disse: desculpa. Prossiga, direito. Eragon rosnou. Cada mágico que originalmente encantou deve abrir-se. Ou ela, interpôs Ângela. Por favor, deixe-me terminar. Desculpe. O Eragon viu Nazuada tentar reter um sorriso. Ele abre-se ao fluxo da energia dentro do seu corpo, falando na língua antiga. Retrata não só as palavras do seu encantamento, mas também a intenção atrás dele. Isto pode ser bastante difícil, como você poderia imaginar. A menos que o mágico tenha a intenção direita, ele terminará de alterar o encantamento original em vez de eliminá-lo. E logo ele não teria de dizer 2 encantamentos entrelaçados. Outro método deve lançar um encantamento que diretamente contraria os efeitos do encantamento original. Ele não elimina o feitiço original, mas se feito apropriadamente, ele será inofensivo. Com a sua permissão, isto é o método que pretendo usar. A solução mais elegante, proclamou Ângela. Mas quem, conta, provê a corrente contínua da energia para manter este contra-encantamento? E desde que alguém deva perguntar o que pode dar errado com este determinado método. Eragon conservou-se a olhar fixo e concentrou-se em Elva. A energia terá de vir de você, ele disse-lhe, apertando as pequenas mãos com a sua. Não será muito, mas ele ainda reduzirá a sua resistência por certo período. Se eu fizer isto, você nunca será capaz de correr tão longe ou levantar tantas partes da lenha como alguém que não tenha um encantamento semelhante parasitando, como em você. Por que você não pode fornecer a energia? Perguntou Elva, arqueando uma sobrancelha. Você é aquele que é responsável pela minha situação desagradável, no fim de tudo. Eu queria, mas quanto mais longe estiver de você, mais difícil será o envio da energia a você. E se eu estiver 1 quilômetro mais distante, digamos, ou talvez um bocado mais, o esforço me mataria. Quanto a isso poder dar errado, o único risco é que faço a palavra do contra-encantamento de modo inapropriado e ele não bloqueará toda da minha bênção. Se isto acontecer, lançarei simplesmente outro contra-encantamento. E se isto ficar frustrado também? Ele fez uma pausa. Então sempre posso usar ao primeiro método que expliquei. Eu preferiria evitar isto. De qualquer modo, ele é o único caminho de matar completamente um encantamento,
Mas se a tentativa for feita defeituosamente, ele muito bem poderia deixar você pior do que você é agora. Elva acenou com cabeça. Entendeu? Tenho a permissão para fazer, logo. Quando ela mergulhou o seu queixo novamente, Eragon respirou profundamente, preparando-se. Os seus olhos fecharam-se pela metade com a força da sua concentração. Ele começou a falar na língua antiga. Cada palavra caiu da sua língua como um peso de um soco de martelo. Ele teve cuidado para enunciar cada sílaba, cada som que foi estrangeiro à sua própria língua, para evitar um infortúnio potencialmente trágico. O contra-encantamento foi queimando na sua memória. Ele tinha passado muitas horas durante a sua viagem de Elgrin inventando ele, angustiando-se com ele, desafiando-se a inventar melhores alternativas, todos com a antecipação do dia ele tentaria extirpar o dano que ele tinha causado a Elva. Como ele falou, Saphira canalizou a sua força nele, e ele sentiu seu apoio nele e a observação estreitamente, pronta para intervir se ela visse em sua mente que ele estava a ponto de vocalizar o encantamento. O contra-encantamento durou muito tempo e foi muito complicado, já que ele tinha procurado dirigir cada razoável interpretação da sua bênção. Por conseguinte, uns 5 minutos cheios passaram antes de Eragon proferir a última oração, palavra, e logo sílaba. No silêncio que se seguiu, a cara de Elva coberta de nuvens com a decepção. Ainda posso senti-los, ela disse. O Nazuada inclinou-se para frente no seu assento. Quem? Você, ele, ela, todo o mundo que está na dor. Eles não se foram. O impulso de ajudá-los, isto se foi. Mas esta agonia ainda percorre por mim. O Nazuada inclinou-se para frente no seu trono. Eragon! E ele franziu a testar. Deve ter faltado algo. Dê-me um curto espaço de tempo para pensar, e juntarei outro encantamento que pode acertar em cheio. Há algumas outras possibilidades que considerei. Mas, ele diminuiu incomodado pelo fato que o contra-encantamento não teve o resultado como o esperado. Além disso, formar um encantamento especificamente para bloquear a dor que Elva sentia seria muito mais difícil do que a tentativa de desfazer a bênção no conjunto. Uma palavra incorreta, uma frase pobremente construída, e ele poderia destruir o seu sentido de empatia, ou impedi-la de aprender como comunicar-se com a sua mente, ou inibir o seu próprio sentido da dor. Portanto, ela não notaria imediatamente o quanto ela foi prejudicada. O Eragon estava no meio de uma consulta com Saphira quando Elva disse: Não. Perplexo, ele a encarou. Uma incandescência estática parecia emanar de Elva. O seu círculo, os dentes parecidos a uma pérola raiaram quando ela sorriu os seus olhos que brilhavam com a alegria triunfante. Não tente novamente. Uas, Elva, por quê? Por que não quero mais encantamentos se alimentando de mim? E porque somente percebi que não posso ignorá-los? Ela agarrou os braços da sua cadeira, com tremenda excitação. Sem o impulso de ajudar todo o mundo que está sofrendo, não posso ignorar as suas preocupações. E não me faz doente. Não posso ignorar o homem com a perna amputada. Não posso ignorar a mulher que somente queimou a sua mão. Não posso ignorar todos eles. E não me sinto pior por isso. É verdade que não posso bloquear eles perfeitamente. Não ainda pelo menos. Mas que alívio. Silêncio. Silêncio Abencoral. Não há mais cortes, raspagens, manchas pretas, ou ossos quebrados. Nenhuma preocupação mais insignificante de juventude paira sobre minha cabeça. Não mais dor de esposas abandonadas ou maridos chifrudos. Não mais o pânico de arrancar as tripas que precedem a escuridão final. Com lágrimas que começam a rolar abaixo em suas faces, ela riu, um gorjeio áspero que marcou o couro cabeludo de Eragon. Que loucura é esta? Saphira perguntou. Mesmo se você pode pô-lo fora da sua mente, por que permanecer algemada à dor de outros quando Eragon ainda pode ser capaz de libertá-la dele? Os olhos de Elva encandeceram com a alegria sem gosto. Nunca me parecerei com a gente ordinária. Se eu devo ser diferente, então me deixem guardar isto que me estabelece à parte. Enquanto posso controlar este poder, como pareço que agora posso, eu não tenho nenhuma objeção ao transporte desta carga, já que será pela minha escolha e não conseguido sobre mim pela sua magia, Eragon. Então, de agora em diante, não responderei a ninguém e sobre nenhuma coisa. Se eu ajudar alguém, será porque eu quero. Se eu servir aos Varden, será porque a minha consciência me diz que eu deveria e não porque você me pergunta, na zoada, ou porque vomitarei se eu não fizer. Farei com agrado, e aflição para aqueles que me opõem, já que sei todos os seus medos e não hesitarei em jogar sobre eles para cumprir os meus desejos. Elva, exclamou Greta. Não diga tais coisas terríveis. Você não pode pensá-los. A menina virou em direção a ela tão agudamente, o seu cabelo desdobrado em leque atrás dela. Ai sim, eu tinha me esquecido de você. A minha ama seca. Alguma vez filho. Sempre exagerou. Sou agradecida a você por adotar-me depois que minha mãe morreu. E pelo cuidado que você deu-me desde então em Fatendur, mas não necessito da sua ajuda mais. Viverei sozinha, tenderei a mim, e não me sentirei em dívida de gratidão com ninguém. Amedrontada, a velha mulher cobriu a sua boca com a bainha de uma manga e encolheu-se para trás. O que Elva disse deixou Eragon assustado. Ele decidiu que ele não podia permitir que ela conservasse a sua capacidade se ela ia abusar dele. Com a ajuda de Saphira, já que ela concordou com ele, ele escolheu os mais prometedores dos novos contra-encantamentos que ele tinha estado contemplando antes e abriu a sua boca para entregar as linhas. Rápido como uma cobra, Elva apertou uma mão por cima dos seus lábios, impedindo-o de falar.
O pavilhão tremeu quando Safira rosnou. E Eragon quase ensurdeceu, com a sua audição realçada. Como todo mundo vacilou, salvo Elva, que guardou a sua mão apertada contra a cara de Eragon. Safira disse: "Deixe-o ir, donzela chocada." Alertados pelo rosnado de Safira, 6 guardas de Nazoada entraram no interior da sala, brandindo as suas armas, enquanto Blodar e outros elfos vieram correndo para Safira e colocaram-se de ambos os lados dos seus ombros, removendo a parede da tenda. Portanto, eles poderiam todos ver o que acontecia. Nazoada gesticulou, e os bacuraus abaixaram as suas armas, mas os elfos permaneceram equilibrados com a ação. As suas lâminas raiaram como gelo. Nem a comoção dela tinha mudado, nem espadas niveladas pareciam perturbar. Ela levantou a cabeça e fitou Eragon como se ele fosse um besouro excepcional que ela tinha encontrado a rastejar ao longo da borda da sua cadeira, e logo ela sorriu com uma expressão tão doce, inocente. Ele admirou-se porque ele não teve maior fé no seu caráter. Em uma voz como mel quente, ela disse: "Eragon, pare. Se você me encantar, você me prejudicará como você me prejudicou da última vez. Você não quer isto. Cada noite quando você se estabelece para dormir, você pensará em mim. E a memória do erro que você cometeu o atormentará. O que você esteve a ponto de fazer foi mal. Eragon, você é o juiz do mundo. Você me condenará à ausência do mal simplesmente porque você não me aprova. Aquele caminho está o prazer depravado de controlar outros da sua própria satisfação. Galbatorix iria aprovar." Ela soltou-o então, mas Eragon foi demasiado incomodado para mover-se. Ela tinha pego especialmente o seu âmago. Ele não teve nenhum contra-argumento com que defender-se, para as suas perguntas e a observação que foi dirigida a ele. A compreensão passou abaixo da sua espinha. "Sou agradecida para você também, Eragon, por vir aqui hoje para corrigir o seu erro. Não é todo o mundo que está disposto como você a reconhecer e confrontar as suas faltas. Contudo, você não ganhou nenhum favor comigo hoje. Você corrigiu as escalas como melhor você poderia, mas é só o que qualquer pessoa decente deveria ter feito. Você não me compensou para o que aturei, nem pode. Assim, quando cruzamos caminhos depois, Eragon matador de espectros, conte-me não como uma amiga ou inimiga. Sou ambivalente em direção a você, cavaleiro. Estou tão preparada para odiá-lo como para amá-lo. O resultado é decisão sua. Safira, você deu-me a estrela sobre a minha testa, e você sempre foi gentil comigo. Sou e sempre permanecerei a sua empregada fiel." Elevando o seu queixo para maximizar a sua altura 3,5 pés, Elva inspecionou o interior do pavilhão. "Eragon, Safira, Nazoada, Angela, bom dia." E sem mais, ela seguiu em direção à entrada. Os bacuraus se dividiram em filas quando ela passou entre eles e foi embora. Eragon estava sentindo-se oscilante. Que tipo de monstro criei? 2 bacuraus Urgal tocaram a ponta de cada um dos seus chifres. Que ele sabia, era como eles repeliam a maldade. Nazoada, ele disse: "Desculpe, parece que só tenho feito coisas piores para você. Para todos nós." Calma como um lago de montanha, Nazoada arranjou os seus mantos antes da resposta. "Não importa. O jogo tornou-se um pouco mais complicado, que é de todo. Devemos esperar chegar o mais perto de Urubain e Galbatorix." Um momento depois, Eragon ouviu o som de um objeto se apressando pelo ar em direção a ele. Ele esquivou, o mais rápido que pode, mas foi demasiado lento para evitar uma tapa ardido que bateu na sua cabeça de um lado e ele caiu cambaleando contra uma cadeira. Ele rolou através do assento da cadeira e saltou direito, o seu braço esquerdo levantado para repelir um soco próximo. O seu braço direito moveu-se, pronto para apunhalar com a faca de caça, que ele tinha pegado em seu cinto durante a manobra. Para seu assombro, ele viu que foi Angela que o tinha batido. Os elfos aglomeraram-se reunidos atrás da adivinhadora, pronto para subjugá-la se ela tentasse atacá-lo novamente ou escoltá-la longe para não incomodar Eragon. Solembum estava com seus pés, dentes e garras desnudadas, e o seu cabelo que estava no fim. Direito então, Eragon pode preocupar-se menos com o elfos. "Para que você fez isto?" exigiu. Ele estremeceu como a divisão do lábio inferior, rasgando a pele. O sangue quente, metálico gotejou abaixo de sua garganta. Angela lançou a sua cabeça para trás. "Agora terei de passar os próximos 10 anos ensinando a Elva como comportar-se. Isto não é o que tive em mente durante a próxima década." "Ensine-la!" exclamou Eragon. "Ela não o deixará. Ela a parará tão facilmente como me parou." "Humph, provavelmente não. Ela não sabe o que me incomoda, nem o que poderia estar a ponto de prejudicar-me. Vi isto no primeiro dia que ela e eu nos encontramos." "Você compartilharia esta proteção conosco?" Nazoada perguntou. "Depois do resultado disto, parece prudente para nós ter um meio da proteção de contra a Elva." "Não, não posso fazer isso," disse Angela. Então ela também marchou para fora do pavilhão, e Solembum atacado à espreita depois dela, abanando o seu rabo muito graciosamente. Os elfos embanharam suas espadas e retiraram-se a uma distância discreta da tenda. Nazoada esfregou as suas têmporas com um movimento de circular. "Magia!" ela xingou. "Magia!" aceitou Eragon. Os dois olharam para Greta que se lançara sobre a terra e começara a chorar e lamentar-se enquanto puxava seu cabelo fino, batendo-lhe na cara, e rasgando sua roupa. "Oh, minha pobre querida! Perdi o meu cordeiro! Perdira! O que acontecerá a ela? Sozinha? Oh, a aflição é minha! A minha própria pequena flor que me rejeita!
Ela é uma recompensa vergonhosa para o trabalho que fiz, curvando as minhas costas como uma escrava. Que mundo cruel, difícil, sempre roubando a felicidade de você. Ela gemeu. A minha ameixa, minha rosa, a minha ervilha bastante doce. Foi-se, e ninguém para cuidar dela. Matador de espectros. Você zelará por ela. Eragon agarrou-a pelo braço e ajudou-a a colocar-se de pé, consolando-a com garantia de que ele e Safira manteriam o olho em Elva. Se só, como Safira disse a Eragon, porque ela poderia tentar deslizar uma faca entre as nossas costelas. Capítulo 19. Presentes de ouro. Eragon estava ao lado de Safira, a 54 quilômetros do pavilhão vermelho de Nazoada. Contente de estar livre de toda a comoção que rodeava Elva, ele olhou para o céu azul claro e girou seus ombros, já cansados dos eventos do dia. Safira pretendia voar até o rio Gié e tomar um banho na água profunda e lenta, mas as suas próprias intenções foram menos definidas. Ele ainda tinha de terminar de lubrificar a sua armadura, preparar-se para o casamento de Horen e Katrina, e visitar Geud, encontrar uma espada própria para ele, e também. Ele havia arranhado o seu queixo. Quanto tempo você demorará? Ele perguntou. Safira abriu suas asas na preparação para o voo. Algumas horas. Estou com fome. Uma vez que estarei limpa, irei pegar 2 ou 3 daqueles cervos rechonchudos que vi mordiscar a grama no lado ocidental do rio. Os Varden dispersaram tantos deles, entretanto. Eu deveria voar meia dúzia de léguas em direção à espinha antes que eu encontre qualquer animal digno de caça. Não vá demasiado longe, ele acautelou, pois você poderia encontrar o Império. Não irei, mas se eu der com um grupo solitário de soldados. Ela lambeu os seus lábios. Eu gostaria de uma luta rápida. Além disso, os seres humanos servem tão bem como um servo. Safira, você não pode. Os seus olhos faiscaram. Talvez, talvez não. Depende se eles estão usando armadura. Odeio morder aquele metal. E comer a minha comida dentro de uma concha é muito desagradável. E vejou. Ele lançou os olhos no elfo mais próximo. Uma mulher alta, grisalha. Os elfos não querem que você vá sozinha. Você permitirá um par deles montados em você. De outra maneira, será impossível para eles acompanharem a pé. Não hoje. Hoje, caço sozinha. Com uma varredura das suas asas, ela decolou, voando alto. Como ela virou para o oeste, em direção ao rio Gié, a sua voz ficou sondada em sua mente, mais fraca do que antes por causa da distância entre eles. Quando voltar, voaremos somente nós dois. Não é, Eragon? Sim, quando você voltar, voaremos juntos, somente nós dois. O seu prazer nisto fez com que ele sorrisse quando ele olhou Safira longe em direção ao oeste. Eragon abaixou o seu olhar fixo em Blodar que veio correndo até ele. Flexível como um gato da floresta. O elfo perguntou aonde Safira ia e pareceu descontente com a explicação de Eragon. Mas se ele teve objeção, guardou-a para ele. Tudo bem. Eragon disse para ele e Blodar foi se reunir aos seus companheiros. As primeiras coisas primeiro. Ele andou com passos largos pelo campo até que ele encontrasse um grande quadrado do espaço aberto onde guerreiros dos Varden praticavam com um largo sortimento de armas. Para seu alívio, eles estavam demasiado ocupados com o treinamento para notar a sua presença. Agachando, ele colocou a palma de sua mão direita ascendente na terra pisada. Ele escolheu as palavras de que ele precisaria na língua antiga, e logo murmurou. Kud, Rizalam e eu Maltina Eunimbor. O solo junto de sua mão pareceu inalterado, embora ele pudesse sentir o encantamento que examinava minuciosamente a sujeira de centenas de pés em cada direção. Não mais de 5 segundos depois, a superfície da terra começou a ferver como um pote de água deixado demasiadamente sobre uma alta chama, e ele adquiriu um resplendor amarelo brilhante. Eragon tinha aprendido com Oromis que onde quer que cada um fosse a terra continha todas as partículas miúdas de quase cada elemento. Enquanto eles seriam demasiado pequenos e espalhados dele com métodos tradicionais, o mágico informado, com o grande esforço, poderia extraí-los. Do centro do terreno amarelo, uma fonte de pó brilhante arqueado em cima de tudo, aterrissou no meio da palma da mão de Eragon. Lá cada partícula de pó brilhante se juntou ao seguinte, até formar 3 esferas de ouro puro, cada uma do tamanho de uma grande avelã, descansada à sua mão. Leta, disse Eragon, e largou a magia. Ele acomodou-se nos seus calcanhares e fixou-se contra a terra e fez uma onda de cansaço lavado por cima dele. A sua cabeça inclinou-se para a frente, e as suas pálpebras desceram a meio caminho e sua visão bruxuleou e escureceu. Respirando profundamente, ele admirou os orbes lisos como o espelho na sua mão enquanto ele esperou que sua força voltasse. Tão bastante, ele pensou. Poderia ter feito isto quando vivíamos no Vale Palancar. Seria tão fácil para mim o ouro. Entretanto, um encantamento não tomou tanto de minha energia desde que transportei Sloan abaixo do topo de Elgrin. Ele meteu o ouro no bolso e levantou-se novamente pelo campo. Ele encontrou uma tenda de cozinheiros e comeu um grande almoço, do qual ele precisou depois de lançar tantos encantamentos árduos. Logo foi em direção à área onde os aldeões de Carvajal ficavam. Quando se aproximou, ele ouviu o batimento do anel metálico no metal. Curioso, ele virou naquela direção.
Eragon deu passos em volta de uma linha de 3 veículos puxados a cavalo estacionados através da boca da travessa e viu Rost numa fenda de 30 centímetros entre outras tendas, segurando o fim de uma barra de 5 centímetros de longitude de aço. Outro fim de barra brilhante cor de cereja vermelha estava descansando de cara numa bigorna maciça de 200 libras que foi posta no topo de um toco baixo e largo. De ambos os lados da bigorna, os filhos fortes de Rost, Albriec e Baldur, alternaram o batimento do aço com marretas, que eles balançaram por cima das suas cabeças em enormes socos circulares. Uma forja temporária encandeceu vários centímetros atrás da bigorna. A martelagem foi tão barulhenta, que Eragon aguardou a distância até Albriec e Baldur terem terminado de estender o aço e Rost ter devolvido a barra da forja. Tremulando o seu braço gratuito, Rost disse: "Oi, Eragon." Então ele apoiou um dedo, prevenindo a resposta de Eragon, e tirou uma tomada de lã felpuda fora da sua orelha esquerda. "Ah, agora posso ouvir novamente. O que está fazendo, Eragon?" Enquanto ele falou, seus filhos colocaram mais carvão vegetal na forja com um balde e começaram a arrumar a pinça, martelos, dado, e outros instrumentos que se põem na terra. Os 3 homens raiaram com o suor. "Eu quis saber o que causava tal comoção", disse Eragon. "Devo ter adivinhado que foi você. Ninguém mais pode criar um tumulto tão grande como alguém de Carvajal." Rost riu, com sua barba grossa, em forma de pá apontada em direção ao céu até que a sua alegria fosse esgotada. "Ah, isto faz cócegas no meu orgulho, como faz. E não é você a verdade viva disso?" "Somos", respondeu Eragon. "Você e o Roran, do mundo de Carvajal. A Alagesia nunca será a mesma uma vez que nosso destino esteja feito." Ele remexeu na forja e em outro equipamento. "Por que você está aqui? Pensei que todos os ferreiros estivessem." "Então, eles estão, Eragon. Eles estão. Contudo, convenci o capitão que nossa carga estava nesta parte do campo e para deixar-me trabalhar mais perto à nossa tenda." Rost puxou o fim da sua barba. "É por causa de Elaine, você sabe. Esta criança, ele vai muito com ela. E não é de se admirar, considerando o que atravessamos para chegarmos aqui. Ela sempre foi delicada. E agora esta preocupação, bem..." Ele sacudiu-se como o urso que se liberta de moscas. "Talvez você pudesse olhá-la considerando que você consiga achar uma possibilidade e ver se você pode aliviar o seu desconforto." "Farei isto", prometeu Eragon, com um grunhido satisfeito. Rost levantou a barra em parte fora do carvão para julgar melhor a cor do aço. Mergulhando a barra atrás no centro do fogo, ele empurrou a sua barba em direção a Albriec. "Aqui agora, dê-lhe algum ar. Está quase pronto." Como Albriec começou a bombear o fole de couro, Rost sorriu para Eragon. "Quando eu disse aos Varden que fui ferreiro, eles ficaram tão felizes. Você teria pensado que eu era outro cavaleiro de dragão. Eles não têm bastantes funcionários metálicos, você vê. E eles deram-me os instrumentos que faltavam para mim, inclusive aquela bigorna. Quando deixamos Carvajal, chorei na perspectiva que eu não teria a oportunidade de praticar o meu ofício novamente. Não sou nenhum ferreiro de espada, mas aqui há bastante trabalho para ocupar Albriec, Baldur e a mim durante os próximos 50 anos. Eles não pagam muito bem, mas pelo menos não estamos esticados sendo torturados em calabouços de Galbatorix. Ou os Razaks estarem mordicando os nossos ossos", observou Baldur. "Sim, isto também." Rost foi guiado por gestos por seus filhos para tomar em cima das marretas novamente e logo, mantendo a tomada sentida junto da sua orelha esquerda, disse: "Há algo a mais que você deseja de nós, Eragon. O aço está pronto, e não posso deixá-lo no fogo mais tempo sem enfraquecê-lo. Você sabe onde Jedrick está?" Gedrick. O sulco entre as sobrancelhas de Rost tornou-se mais profundo. "Ele deve estar praticando a espada e a lança junto com o resto dos homens, daquele lado aproximadamente a 1/4 de um quilômetro daqui." Rost apontou com o polegar. Eragon agradeceu e partiu na direção que Rost tinha indicado. O anel repetitivo do batimento metálico de metal prosseguiu claro com os repiques de um sino e tão agudo e como a agulha de vidro que apunhala o ar. Eragon cobriu as suas orelhas e sorriu. Ele consolou-se que Rost tinha conservado a sua força de objetivo e que, apesar da perda da sua prosperidade e de sua casa, ele era ainda a mesma pessoa que ele era em Carvajal. De qualquer maneira, o ferreiro tinha renovado a consistência e a elasticidade com a fé de Eragon que se só eles podem derrubar Galbatorix, tudo era muito bom no fim. E a sua vida e a daqueles aldeões de Carvajal recuperariam uma semelhança do estado normal. Eragon logo chegou ao campo onde os homens de Carvajal treinavam com as suas novas armas. Jedrick estava lá, como Rost tinha sugerido que ele estivesse, mastreando com Fis, Darmen e Mon. Uma palavra rápida da parte de Eragon com o veterano de um braço que conduzia as furadeiras foi suficiente para segurar o lançamento temporário de Jedrick. O curtidor atropelou Eragon que estava atrás dele. O seu olhar fixo o abaixou. Ele era curto e escuro, com uma maxilar como de um mastim, sobrancelhas pesadas, e braços grossos e ásperos de mexer nos tonéis sujos, e cheirava onde ele tinha curado as suas peles. Embora ele fosse longe de ser bonito, Eragon sabia que ele era um homem gentil e honesto. "O que posso fazer por você, matador de espectros?" "Gedrick Resmunga, você já fez. Eu vim aqui para agradecê-lo e reembolsá-lo." "Que? Como ajudei você, matador de espectros?" Ele falou lentamente, cautelosamente,
Como se Eragon estabelecesse uma armadilha para ele. Logo depois que fugi de Carvajal, você descobriu que alguém tinha roubado 3 peles de boi da cabana dos tonéis secos. Tenho razão. A cara de Jedrick escureceu-se com um embaraço, e ele misturou os seus pés. Ah, bem agora, não tranquei aquela cabana, você sabe. Alguém poderia ter andado furtivamente e ter roubado aquelas peles. Além disso, considerando o que aconteceu desde então, não posso ver como é muito importante. Destruí a maior parte do meu estoque antes que nós fuguíssemos para a espinha, deixando o Império e aqueles Azaki imundos colocassem as suas garras em algo de uso. Seja quem for que tomou aquelas peles salvou-me de necessidade de destruir mais 3. Assim que passou, digo. Possivelmente disse Eragon, mas ainda me sinto amarrado à honra em dizer-lhe que fui eu que roubei as suas peles. Jedrick encontrou o seu olhar fixo, então o vendo como se ele fosse uma pessoa ordinária, sem medo, terror ou respeito excessivo, como se o curtidor reavaliasse a sua opinião de Eragon. Roubei-os, e não estou orgulhoso disto, mas precisei das peles. Sem eles, duvido que eu tivesse sobrevivido por muito tempo para conseguir chegar aos elfos em Duveldenvarden. Eu sempre preferia pensar que eu tinha emprestado as peles, mas a verdade é, roubei-as, já que não tive nenhuma intenção de devolvê-los. Por isso, você tem as minhas desculpas, e desde então estou guardando as peles, ou o que sobrou delas, parece direito pagar por elas. De dentro do seu cinto, Eragon retirou uma das esferas de magnífico dourado, em redor, e quente do calor da sua carne e jogou para Jedrick. Jedrick fitou a pérola metálica brilhante, e seu maxilar maciço apertou-se fechando. As linhas em volta da sua boca formaram lábios finos ásperos e inflexíveis. Ele não insultou Eragon pesando o ouro na sua mão, nem mordendo, mas quando ele falou, ele disse: Não posso aceitar isto, Eragon. Fui um bom curtidor, mas o couro que fiz não mereceu isto. A sua generosidade faz você acreditar. Mas me incomodaria guardar este ouro. Eu iria me sentir como se eu não o tivesse ganhado. Não surpreso, Eragon disse. Você não negaria a outro homem a oportunidade de pechinchar para um preço justo, não é? Não. Bom, então você não pode negar-me isto. A maior parte das pessoas pechincha para baixo. Neste caso, decidi pechinchar para cima, mas ainda pechincharei com ferocidade como se eu tentasse salvar-me uma mão cheia de moedas. Para mim, as peles merecem cada valor daquele ouro. E eu não pagaria um centavo a menos, nem mesmo se você mantivesse uma faca à minha garganta. Os dedos grossos de Jedrick fecharam em volta do orbe dourado. Já que você insiste, não serei tão grosseiro para continuar recusando. Ninguém pode dizer que Jedrick Ostenson permitiu que a boa fortuna passasse por ele porque ele foi demasiado ocupado protestando pela sua própria indignidade. Os meus agradecimentos, matador de espectros. Ele colocou o orbe em uma bolsa no seu cinto, enrolando o ouro em um remendo do tecido de lã para protegê-lo de arranhões. Garros fez tanto por você, Eragon. Ele fez diretamente tanto por você como por Hora. Ele pode ter sido agudo como vinagre e muito seco como um rutabaga de inverno, mas ele levantou 2 de vocês bem. Ele estaria orgulhoso de você, penso. A emoção inesperada encheu o peito de Eragon. Como Jedrick virou para reunir outros aldeões, ele fez uma pausa. Se posso perguntar, Eragon, por que aquelas peles foram dignas tanto para você? Para que você os usou? Eragon riu muito. Usei-as para quê? Porque, com a ajuda de Bronn, fiz uma sela para Safira com elas. Ela não a usa muitas vezes como ela já usou-a. Não desde que os elfos nos deram a sela própria de um dragão. Mas ele serviu a nós bem por muitas raspagens e luta, e até a batalha de Fatendur. O assombro levantou as sobrancelhas de Jedrick, expondo a pele pálida o que normalmente fica ocultada em pregas profundas. Como uma divisão em granito cinza-azul, uma larga extensão se arreganhou através do seu maxilar, transformando as suas características. Uma sela. Ele respirou. Imagine, meu curtimento de couro usado como uma sela de cavaleiro, e sem uma insinuação do que eu fazia no momento, não menos. Não o cavaleiro, o cavaleiro. Ele que lançará finalmente abaixo o próprio tirano das trevas. Se o meu pai pudesse ver-me agora. Levantando os calcanhares, Jedrick dançou uma giga improvisada. Como seu arreganho não diminuiu, ele se curvou a Eragon e trotou até o seu lugar entre os aldeões, onde ele começou a relacionar o seu conto a todo o mundo ao alcance da voz. Ansioso para escapar antes que um lote deles pudesse descer sobre ele, Eragon escapuliu entre as linhas de tendas, agradecido com o que ele tinha realizado. Eu poderia levar um tempo, ele pensou, mas sempre ajustaria as minhas dívidas. Logo, ele chegou a outra tenda, perto da borda leste do campo. Ele bateu no polo entre 2 abas dianteiras. Com um som agudo, a entrada foi deixada à parte para revelar a esposa de Geld, Helen, que estava na abertura. Ela considerou Eragon com uma expressão fria. Você veio para falar com ele, suponho. Se ele está aqui. Que Eragon sabia perfeitamente bem que ele estava, já que ele pode sentir a mente de Geld tão claramente como a de Helen. Durante um momento, Eragon pensou que Helen poderia negar a presença de seu marido, mas então ela encolheu os ombros e moveu-se para o lado. Você poderia entrar também, então. Eragon encontrou Geld que estava sentado em um assento, que olhava atentamente um sortimento de rolos de papel, livros, e maços de papéis soltos que foram empilhados altos em um berço nu de mantas.
Um choque fino do cabelo suspendeu através da testa de Geld, imitando a curva da cicatriz que se estendeu do seu escalpo à sua têmpora esquerda. Eragon! Ele gritou quando o viu, as linhas de concentração na sua cara clarearam. Bem-vindo, bem-vindo! Ele sacudiu a mão de Eragon e logo ofereceu-lhe o assento. Aqui, vou me sentar no canto da cama. Não, por favor, você é o nosso hóspede. Você gostaria muito de alguma comida ou a bebida? Nazoada dá-nos uma ração extra. Portanto, não se contenha com medo que estejamos com fome na sua conta. Ela é a passagem pobre comparada com o que servimos a você em Teir? Mas então ninguém deve ir à guerra e esperar comer bem, nem mesmo um rei. Uma xícara de chá seria bem-vinda, disse Eragon. Chá e biscoitos, sim. Geld lançou os olhos a Elen. Pegando a chaleira de barro, Elen fixou-a contra o seu quadril, encaixou na boca de um odre, no fim do bico, e espremeu. A chaleira reverberou com um rugido enfadonho quando uma corrente de água bateu no fundo. Os dedos de Elen apertaram-se em volta do pescoço do odre, restringindo o fluxo a um gotejamento lânguido. Ela permaneceu assim, com a olhada destacada de uma pessoa que executa uma tarefa desagradável, enquanto as gotinhas de água expulsada batiam enlouquecidas contra o interior da chaleira. Um sorriso apologético bruxuleou através da cara de Geld. Ele fitou uma sucata de papel junto do seu joelho enquanto ele esperou por Elen terminar. Eragon estudou uma dobra no lado da tenda. O gotejamento bombástico continuado durante mais 3 minutos. Quando a chaleira foi finalmente cheia, Elen retirou o odre vazio do gargalo, suspendeu-o em um gancho no polo de centro da tenda, e saiu para fora. Eragon levantou uma sobrancelha em Geld. Geld estendeu as suas mãos. A minha posição com os Varden não é tão proeminente como ela tinha esperado. E ela culpa-me do fato. Ela aceitou abandonar-te e ir comigo, e esperava, portanto acredito eu, que Nazoada saltaria por cima de mim no círculo interior dos seus conselheiros, ou iria conceder-me terras e riquezas próprias para um senhor, ou alguma outra recompensa extravagante da minha ajuda pelo roubo do ovo de Safira há muitos anos. Em que Elen não pechinchou foi a não fascinante vida de um espadachim comum. Sono em uma tenda, fazendo a sua própria comida, lavando a sua própria roupa, e assim por diante. Não que a prosperidade e a posição sejam os seus únicos assuntos, mas você tem de entender, ela nasceu em uma das famílias de expedições mais ricas de Teir, e para a maior parte do nosso matrimônio, fui bastante próspero nos meus próprios empreendimentos. Ela não é acostumada a tais privações como essas, e ela ainda tem de conciliar-lhes. A minha própria esperança foi que esta aventura, se ela merece tal termo romântico, estreitaria o rompimento que se abrirá entre nós nos últimos anos. Mas tão sempre, nada está tão simples como parece. Você sente que os Varden deveriam mostrar-lhe maior consideração? Perguntou Eragon. Para mim, não. Para Elen. Geld hesitou. Quero que ela seja feliz. A minha recompensa foi escapar de Gil-ead com a minha vida quando Bron e eu fomos atacados por Morza. E o seu dragão. E os seus homens. Na satisfação de saberem que eu tinha ajudado no ataque contra Galbatorix, em ser capaz de voltar à minha vida prévia e ainda ajudar, além disso, a causa dos Varden e em ser capaz de casar-me com Elen. Aquelas foram as minhas recompensas, e sou mais do que grato com eles. Qualquer dúvida minha tinha desaparecido no instante que vi Safira voar para fora da fumaça nas planícies ardentes. Não sei que fazer sobre ele, entretanto. Mas esqueço-me. Esses não são as suas preocupações, e não devo pô-las sobre você. Eragon tocou um rolo de papel com a ponta do seu dedo indicador. Então me diga, por que tantos papéis? Você tornou-se copista? A pergunta divertiu Geld. Dificilmente, embora o trabalho seja muitas vezes tedioso. Desde que eu descobri o corredor ocultado no castelo de Galbatorix, em Urubai, e fui capaz de trazer comigo alguns livros raros da minha biblioteca em Teir, Nazoada estabeleceu-me na procura de alguma fraqueza semelhante em outras cidades do Império. Se posso encontrar a menção de um túnel que conduziu embaixo das paredes de Drasleona, por exemplo, ele poderia salvar-nos de muitos derramamentos de sangue. Onde você está olhando? Por toda parte que eu posso. Geld escovou para trás o cabelo que suspendia por cima da sua testa. Histórias, mitos, lendas, poemas, canções, tratados religiosos, as escritas dos cavaleiros, mágicos, viajantes, loucos, potentados obscuros, vários generais, alguém que poderia ter conhecimento de uma porta ocultada ou um mecanismo secreto ou algo disto que poderia virar do nosso interesse. O montante do material que tenho de examinar minuciosamente é imenso. Para todas da cidade significaram centenas de anos, e alguns antedatam a chegada de seres humanos na Lagaesia. É provável que você encontre algo de fato. Não, provavelmente não. Não é muito provável que você terá sucesso em descobrir os segredos do passado. Mas ainda posso prevalecer, considerando bastante tempo. Não há dúvida que o que estou procurando existe em cada uma das cidades. Eles são demasiado velhos para não conter caminhos subreptícios fora das suas paredes. Contudo, é outra pergunta inteiramente se os registros daqueles caminhos existem e se possuímos aqueles registros. A gente que sabe sobre os alçapões ocultos e assim por diante normalmente querem guardar a informação a eles. Geld agarrou uma mão cheia dos papéis ao lado dele no berço e trouxe-lhes mais perto à sua cara. Então, inalando, rejeitou os papéis. Estou tentando resolver enigmas inventados pela gente que não quis que eles fossem resolvidos. Ele e Eragon continuaram falando sobre o assunto, matérias menos importantes até que Elen reapareceu,
transportando 3 canecas de chá de trevo vermelho extremamente quente. Como Eragon aceitou a sua caneca, ele observou que a sua raiva mais adiantada pareceu ter afundado. E ele admirou-se se ela tinha estado escutando fora o que Gil tinha dito sobre ela. Ela ajudou Gil com a sua caneca. De algum lugar atrás de Eragon, pegou uma lata carregada de biscoitos chatos e um pequeno pote de barro de mel. Então ela retirou alguns pés e apoiou-se no mastro do centro da tenda, soprando na sua própria caneca. Como foi educado, Gilda esperou até que Eragon tivesse pegado um biscoito da lata e tivesse dado uma mordida nele antes do provérbio. Ao que devo o prazer da sua companhia, Eragon. A menos que eu esteja confundido, isto não é nenhuma visita ociosa. Eragon bebeu o seu chá. Depois da Batalha das Planícies Ardentes, prometi que eu lhe diria como Bronn morreu. Por isso vim. Um palor cinza substituiu a cor das faces de Gilda. Oh, não tenho que contar. Se isto não for o que você quer, Eragon rapidamente indicou. Com um esforço, Gilda sacudiu a sua cabeça. Não, diga. Você simplesmente pegou-me de surpresa. Quando Gilda não pediu a Ellen para partir, Eragon foi incerto se ele deveria continuar. Mas então ele decidiu que não importava se Ellen ou alguém mais ouviria a sua história. Em uma voz lenta, deliberada, Eragon começou a recontar os eventos que tinham resultado desde que ele e Bronn tinham deixado a casa de Gilda. Ele descreveu o seu encontro com o grupo de Urgaus, a sua pesquisa do Hazak em Dras-Leona, como o Hazak tinha atacado de tocaia a eles fora da cidade, e como o Hazak tinha apunhalado Bronn quando eles fugiram do ataque de Murtagh. A garganta de Eragon ficou constrangida quando ele falou das últimas horas de Bronn, da caverna de arenito fresca onde ele tinha estado, das sensações do desamparo que tinha assaltado Eragon como ele olhou Bronn escapulir, do cheiro da morte que tinha penetrado o ar seco, das palavras finais de Bronn, do túmulo de arenito que Eragon tinha feito com a magia, e de como Safira o tinha transformado no diamante puro. Se eu soubesse só o que sei agora, disse Eragon, então poderia tê-lo salvado. Em vez disso, incapaz de intimar palavras para além da tensão na sua garganta, ele esfregou os seus olhos e tragou o seu chá. Ele lamentava que não fosse algo mais forte. Jodevitum sospirou. E assim morreu Bronn. Ah, somos todos muito piores sem ele. Se ele pode ter escolhido os meios da sua morte, entretanto, penso que ele teria decidido morrer do mesmo jeito, a serviço dos Varden, defendendo gratuitamente o último cavaleiro de dragão. Você tinha consciência de que ele próprio tinha sido um cavaleiro? Gilda acenou com a cabeça. Os Varden disseram-me antes que eu o encontrasse. Ele parece como se ele fosse um homem que revelou pouco sobre ele. Observou ele. Geld Eragon Liram. Que ele fosse, disse Geld. Eu ainda não me recuperei do choque de ver ele e você, Eragon, que estavam na nossa porta. Bronn sempre guardava o seu próprio conselho, mas ficamos amigos próximos quando viajávamos em conjunto, e não posso entender por que ele me deixou acreditar que estava morto. Para quê? 16, 17 anos. Demasiado, muito tempo. O que é mais? Desde que ele foi o Bronn que entregou o ovo de Safira aos Varden depois que ele matara Morza em Gil-eadir. Os Varden não me disseram que eles estavam com o seu ovo sem revelar que Bronn estava vivo ainda. Portanto, passei a melhor parte de 2 décadas convencido de que uma grande aventura da minha vida tinha terminado no fracasso e que, por conseguinte, tínhamos perdido a nossa única esperança de ter um cavaleiro de dragão para ajudar-nos a derrubar Galbatorix. O conhecimento não foi nenhuma carga fácil, posso assegurá-lo. Com uma mão, Gilda esfregou a sua testa. Quando abri a nossa porta da frente e percebi quem eu via, pensei que os espíritos do meu passado tinham vindo para enfrentar-me. Bronn disse que ele se guardou ocultado para assegurar que ele ainda estaria vivo para treinar o novo cavaleiro quando ele ou ela aparecesse. Mas a sua explicação nunca me satisfez inteiramente. Porque foi necessário para ele ocultar-se de quase todo o mundo que ele sabia que se preocupou com ele. Que ele estava com medo de quê? O que ele protegia? Gil tocou a alça da sua caneca. Não posso comprová-lo, mas parece-me que Bronn deve ter descoberto algo em Gil-eadir quando ele lutava com Morzan e o seu dragão, algo tão momentoso, que moveu Bronn a abandonar tudo o que foi a sua vida até então. Ele é uma conjectura fantástica, admito, mas não posso prestar contas de ações de Bronn exceto postulando que houve uma parte da informação que ele nunca compartilhou comigo e nem com outra alma viva. Novamente Gilda suspirou, e ele passou uma mão abaixo da sua cara longa. Depois de tantos anos à parte, eu tinha esperado. Bronn e eu poderíamos montar em conjunto mais uma vez. Mas o fado teve outras ideias, parece. E logo perdê-lo a segunda vez, mas algumas semanas depois de descobrir que ele estava vivo ainda foi um xiste cruel que o mundo me jogou. Ellen passou correndo por Eragon e foi estar a postos ao lado de Gilda, tocando-o no ombro. Ele ofereceu-lhe um sorriso pálido e enrolou um braço em volta da sua cintura estreita. Estou contente de que você e Safira deram a Bronn um túmulo de que até um rei a não poderia invejar. Ele mereceu isto e mais por tudo que ele fez para a Lagaesia. Embora uma vez descubram a sua sepultura, tenho uma suspeita horrível de que eles não hesitarão em quebrá-lo a partes para pegar o diamante. Se eles fizerem, eles o lamentarão, murmurou Eragon. Ele resolveu voltar ao lugar na primeira oportunidade e lançar um encantamento em volta do túmulo de Bronn para protegê-lo de ladrões. Além disso, eles estarão demasiado ocupados caçando lírios dourados para incomodar Bronn. Que? Nada. Não é importante. Os 3 beberam o seu chá. Helen modesco um biscoito. Então Eragon perguntou. Você encontrou Morza, não é?
Ele não foi o amigo de ocasiões, mas sim, encontrei-o. Como ele foi? Como uma pessoa? Realmente não posso dizer, embora eu conheça pessoalmente bem a contos das suas atrocidades. Cada vez que Bron e eu cruzamos os caminhos com ele, ele tentava matar-nos. Ou melhor, capturar, torturar, e logo matar-nos, nenhum dos quais é conducente de estabelecer uma relação fechada. Eragon estava demasiado atento para responder ao humor de Gild. Gild deslocou-se na cama. Como um guerreiro, Morzan foi horripilante. Passamos muito tempo fugindo dele. Pareço lembrar-me que é ele e o seu dragão. Poucas coisas são tão assustadoras como ter um dragão enfurecido que o persegue. Como ele era. Você parece irregularmente interessado nele. Eragon pestanejou uma vez. Sou curioso. Ele foi o último dos renegados a morrer, e Bron foi aquele que o matara. E agora o filho de Morzan é o meu inimigo mortal. Deixe-me ver, então, disse Gild. Ele era alto, tinha ombros largos, o seu cabelo era escuro como as penas de um corvo, e os seus olhos tinham cores diferentes. Um era azul e o outro era preto. O seu queixo era liso, e faltava a ponta de um dos seus dedos, esqueço-me qual. Bonito ele foi, de uma maneira cruel, arrogante, e quando ele falava, era o mais carismático. A sua armadura sempre era polida e brilhante, ou carregava um busto prateado, como se ele não tivesse nenhum medo de ser manchado pelos seus inimigos, que suponho que ele não tinha. Quando ria, parecia que ele estava com dor. E a sua companheira, a mulher Selena, você encontrou-a também? Jaudril. Se eu tivesse, eu não estaria aqui hoje. Morzan pode ter sido um espadachim espantoso, um mágico formidável, e um traidor assassino, mas foi sua mulher que inspirou a maior parte de terror na gente. Morzan só a usou para missões que foram tão repugnantes, difíceis, ou reservadas que ninguém mais aceitaria empreendê-los. Ela foi a sua mão negra, e a sua presença sempre transmitia a morte iminente, a tortura, a traição, ou um pouco de outro horror. Eragon sentiu a audição doente ao ouvir a descrição de sua mãe. Ela foi completamente cruel, destituída de solidariedade ou de compaixão. Se dizia que quando ela pediu a Morzan para introduzir o seu serviço, ele a testou ensinando-a palavras para cura-se na língua antiga, já que ela foi uma feiticeira bem como uma lutadora comum, e logo ela enterrou em uma cova 12 dos seus espadachins mais perfeitos. Como ela os derrotou? Ela curou-os do seu medo e o seu ódio e todas as coisas que levam um homem a matar. E logo enquanto eles estiveram arreganhando um com os outros como ovelhas idiotas, ela aproximou-se dos homens e cortou as suas gargantas. Você está sentindo-se bem, Eragon? Você está tão pálido como um cadáver. Estou bem. De que mais você se lembra? Gild explorou o lado da sua caneca. Pouco sei acerca de Selena. Ela sempre foi um enigma e tanto. E ninguém além de Morzan sabia o seu verdadeiro nome até alguns meses antes da morte de Morzan. Para o público, ela nunca foi nada mais do que a Mão Negra. A Mão Negra que temos agora, a coleção de espiões, assassinos e mágicos que executam a desonestidade de Galbatorix, é a tentativa de Galbatorix de recriar a utilidade de Selena a Morzan. Mesmo entre os Varden, só uma mão cheia de gente foi a parte interessada ao seu nome. E a maior parte deles estão desfazendo-se em sepulturas agora. Como reforço, foi Bron quem descobriu a sua identidade verdadeira, antes de que eu fosse aos Varden com a informação acerca do corredor secreto no castelo Ilireia, que os elfos construíram há milênios e sobre o qual Galbatorix decidiu formar a Fortaleza Negra que agora denomina Urubai, antes de que eu lhes fosse. Bron tinha passado um tempo bastante significante espiando a propriedade de Morzan na esperança de ele poderia desenterrar uma fraqueza até aqui não suspeitada de Morzan. Acredito que Bron conseguiu a admissão à sala de Morzan se disfarçando como um membro do pessoal de serviço. Foi então que ele descobriu o que ele fez sobre Selena. Entretanto, nunca aprendemos por que ela foi tão atada a Morzan. Possivelmente ela o amou. Em todo o caso, ela foi completamente leal para ele, até ao ponto da morte. Logo depois que Bron matou Morzan, chegou aos Varden que a doença a tinha tomado. É como se o falcão treinado gostasse demais do seu mestre. Ela não pode viver sem ele. Ela não foi inteiramente leal, pensou Eragon. Ela desafiou Morzan quando ela me teve, embora ela perdesse a sua vida com isso. E só ela poderia ter resgatado Murtan também. Quanto a contas de Gild das suas ações más, Eragon decidiu acreditar que Morzan tinha pervertido a sua natureza essencialmente boa. Por causa da sua própria sanidade mental, Eragon não pode aceitar que ambos os seus pais tinham sido maus. Ela amou-o, ele disse, fitando o sedimento escuro no fundo da sua caneca. No começo, ela amou-o, talvez não tanto depois. Murtag é seu filho. Gild levantou uma sobrancelha. De fato, você tem Murtag como amigo, suponho. Eragon acenou com cabeça. Bem, isto explica um número de perguntas que sempre tive. A mãe de Murtag. Sou surpreso que Bron não descobriu aquele determinado segredo. Morzan fez de tudo o que ele poderia para esconder a existência de Murtag, até de outros membros dos renegados. Sabendo dessa história, aqueles com fome de poder, renegados patifes, ele provavelmente salvou a vida de Murtag. Mas é a compaixão também. O silêncio arrastou-se entre eles, como um animal tímido pronto para fugir no movimento mais leve. Eragon continuou fitando a sua caneca. Um turbilhão de perguntas atormentou, mas ele sabia que Gild não poderia responder-lhes e foi improvável que alguém mais pudesse também. Porque Bron ocultou-se em Carvajal.
Vigiar Eragon, o filho do seu inimigo mais odiado. Ele tinha sido algum xiste cruel que dá Eragon Zarhok, a lâmina do seu pai. E porque teve Bronn não dito ele a verdade da sua ascendência, ele apertou o seu aperto na caneca e, sem se conter, quebrou a caneca. Os três começaram a se mexer por causa do barulho inesperado. Aqui, deixe-me ajudá-lo com isto, disse ele, apressando-se para frente e tocando levemente na sua túnica com um trapo. Embaraçado, Eragon pediu desculpa várias vezes, tanto a Geld como para ele, que respondeu assegurando que foi um pequeno infortúnio e que não precisava se importunar sobre ele. Enquanto ele emboscou os élitros de barro endurecido por fogo, Geld começou a cavar pelas camadas de livros, rolos de papel e papéis soltos que cobriram a cama, dizendo: Ai, ele teve quase deslizado a minha mente. Tenho algo para você, Eragon, que poderia resultar útil, e só posso encontrá-lo aqui. Com uma exclamação contente, ele endireitou-se, florescendo um livro, que ele entregou a Eragon. Ele foi do Abril Virda, a dominância do fado. A história completa da Alagaesia escrito por Eslan o monge. Eragon tinha o visto primeiro na biblioteca de Geld em Teir. Ele não tinha esperado que ele adquirisse alguma vez uma possibilidade de examiná-lo novamente. Saboreando a sensação, ele dirigiu as suas mãos por cima do couro esculpido na cobertura dianteira, que foi brilhante com a idade. Logo abriu o livro e admirou as linhas arrumadas de runas dentro dele, letrado na tinta vermelha brilhante. Aterrorizado pelo tamanho do conhecimento acumulado que ele tinha, Eragon disse: Você deseja que eu tenha isto? Sim, afirmou Geld. Ele moveu-se para fora do caminho quando ele recuperou um fragmento da caneca debaixo da cama. Penso que você poderia lucrar com ele. Você é empregado em eventos históricos, Eragon, e as raízes das dificuldades você enfrenta a mentira em acontecimentos de décadas, séculos e milênios. Eu no seu lugar, eu estudaria em cada oportunidade o que a história tem lições para nos ensinar, já que eles podem ajudá-lo com os problemas de hoje. Na minha própria vida, lendo o registro do passado muitas vezes provia-me da coragem e o discernimento para escolher o caminho correto. Eragon desejou aceitar o presente, mas em todo o caso ele hesitou. Bronn disse que do Abril Virda era a coisa mais valiosa na sua casa. E raro também. Além disso, e o seu trabalho? Você não precisa disto para a sua pesquisa. O do Abril Virda é valioso e é raro, disse Geld. Mas só no Império, onde Galbatorix queima cada cópia ele encontra e suspende os seus proprietários infelizes. Aqui no campo, já tive 6 cópias impingidas sobre mim por membros do tribunal de Rei Orren. E isto é apenas o que cada um chamaria um grande centro da aprendizagem. Contudo, não me separo dele ligeiramente, e só porque você pode pô-lo para usar melhor do que posso. Os livros devem ir onde eles serão mais apreciados, e não sentar o pó não lido, crescente em uma prateleira esquecida. Você não concorda? Concordo. Eragon fechou o do Abril Virda e novamente traçou os modelos intricados na frente com os seus dedos, fascinado pelos desenhos que tinham sido cinzelados no couro. Obrigado. O estimarei por muito tempo, até ler o fim. Geld mergulhou a sua cabeça e apoiou-se atrás contra a parede da tenda, parecendo satisfeito. Virando o livro na sua borda, Eragon examinou o rótulo na espinha. O que é monge de Esla? Uma seita pequena, reservada chamada de Warcaena que se originou na área de Cuasta. A sua ordem, que durou durante pelo menos 500 anos, acredita que todo o conhecimento é sagrado. Uma insinuação de um sorriso emprestou as características de Geld uma forma misteriosa. Eles dedicaram na reunião colecionar cada parte da informação no mundo e conservação delas contra um tempo quando eles acreditavam que uma catástrofe não especificada destruiria todas as civilizações em Alagaesia. Parece-me uma religião estranha, disse Eragon. Não são todas as religiões estranhas aqueles que estão fora delas, contrariou Geld. Eragon disse: Tenho um presente para você também. Ou melhor para você, ele. Ela inclinou a sua cabeça, uma carranca zombeteira na sua cara. A sua família foi uma família mercante, sim. Ela empurrou o seu queixo em um afirmativo. Você está muito familiar com os negócios? O relâmpago reluziu nos olhos de Helen. Se eu não tivesse me casado com ele. Ela acenou com o ombro. Eu teria assumido os assuntos de família quando o meu pai morreu. Fui sua única filha. E o meu pai ensinou-me tudo o que ele sabia. O que Eragon tinha esperado ouvir. A Geld, ele disse. Você está contente com o seu lote aqui com os Varder? E, portanto, eu sou. Pela maior parte. Entendeu? Contudo, você arriscou muito para ajudar Bronn e mim. E você arriscou até mais a ajudar Horan e todos os outros de Carvajal. Os piratas de Palancar. Eragon riu a socapa e continuou. Sem a sua ajuda, o Império os teria capturado seguramente. E por causa do seu ato da rebelião, ambos vocês perderam todo o que foi o querido para você em Teir. O teríamos perdido de qualquer maneira. Estava falido e os gêmeos tinham me traído ao Império. Foi só uma questão de tempo antes que o Lord Ristart me mandasse deter. Talvez, mas você ainda ajudou Hora. Quem pode culpá-lo se você protegia os seus próprios pescoços ao mesmo tempo? O fato permanece e você abandonou as suas vidas em Teir para roubar a asa de dragão junto com Horan e os aldeões. E para o seu sacrifício, sempre serei agradecido. Portanto, isto é a parte dos meus agradecimentos. Deslizando um dedo embaixo do seu cinto, Eragon retirou o segundo dos 3 orbes dourados e apresentou-o a Helen. Ela o segurou suavemente como se ele fosse um pequeno bebê.
Enquanto ela fitou maravilhada, e Geu desçou seu pescoço para inspecionar a borda da sua mão, Eragon disse: ele não é uma fortuna, mas se você for inteligente, você deve ser capaz de fazê-lo crescer. O que Nazoada fez com o cadarço ensinou-me que há muita oportunidade de uma pessoa para prosperar na guerra. Oh Sam, Rasper Helen, a guerra é o prazer de um comerciante. Para Nazoada mencionou-me na noite passada no jantar que os anões estão dirigindo baixo no prado, e como você poderia suspeitar, eles têm os meios de comprar tantos barris como eles querem, mesmo que o preço seja mais caro do que foi antes da guerra. Mas então, isto é somente uma sugestão. Você pode encontrar outros que estão mais desesperados para comerciar se você procurar. Eragon surpreendeu-se com um passo atrás quando Ellen se apressou nele e o abraçou. O seu cabelo fez cócegas no seu queixo. Ela largou-o, repentinamente espantando. Então o seu estouro de excitação adiante novamente e ela levantou o globo colorido de mel em frente do seu nariz e disse: obrigado, Eragon. Oh, agradeço-lhe. Ela apontou o ouro. Eu poderei usar isto. Sei que posso. Com ele, construirei um império maior do que o do meu pai. O orbe brilhante desapareceu dentro do seu punho juntado firmemente. Você acredita que a minha ambição excede as minhas capacidades? Será como eu disse? Não falharei. Eragon curvou-lhe. Espero que você tenha sucesso e que os seus benefícios tragam êxito a todos nós. Eragon notou que as cordas difíceis se destacaram no pescoço de Ellen como se arrebentassem e ela disse: você é muito generoso, Shadeslayer. Novamente agradeço-lhe. Sim, obrigado, disse Geu, levantando da cama. Não posso pensar que merecemos isto. Ellen disparou a ele uma olhada furiosa, que ele não ignorou. Mas é o mais bem-vindo sem embargo. Improvisando, Eragon acrescentou: e para você, Geu, o seu presente não é de mim, mas de Safira. Ela aceitou deixá-lo voar nela quando ambos vocês tiverem 1 hora ou 2 de sobra. Doeu para Eragon compartilhar Safira, e ele sabia que ela teria ficado aborrecida por ele não a ter consultado antes de apresentar os seus serviços, mas depois de dar a Ellen o ouro, ele iria ter se sentido culpado se não tivesse dado a Geu algo de igual valor. Um filme de lágrimas envidraçou os olhos de Geu. Ele agarrou a mão de Eragon e balançou-a, e ainda mantendo a mão segura, disse: não posso imaginar uma maior honra. Obrigado. Você não sabe quanto você fez por nós. Desembaraçando-se do aperto de Geu, Eragon saiu em direção à entrada da tenda desculpando-se tão graciosamente como ele poderia e criando as suas despedidas. Finalmente, depois ainda outro círculo de agradecimentos na sua parte e um humilde não foi nada. Ele conseguiu escapar ao ar livre. Eragon levantou do mi e abriu Virda e logo lançou os olhos ao sol. Não faltava muito até Safira voltar, mas ele ainda teria tempo para ocupar-se de outra coisa. Primeiro, entretanto, ele teria de dar uma passada na sua tenda. Ele não queria arriscar danificar do mi e abriu Virda transportando-o através do campo. Possuo um livro, ele pensou encantado. Ele partiu trotando, prendendo o livro contra o seu peito, com Blodar e outro elfo seguindo de perto. Capítulo 20. Preciso de uma espada. Uma vez que Dumi abriu o Virda foi seguramente escondido na sua tenda. Eragon foi à sala de armas dos Varden. Um grande pavilhão aberto cheio de lanças, espadas, lúcios, arcos e bestas. Os pequenos montes de escudos e armaduras de couro encheram prateleiras de madeira. As mais caras correias, as túnicas, coifas e as perneiras estavam suspensas em estantes de madeira. Centenas de elmos cunicos raiaram como prata polida. Os fardos de flechas estavam alinhados ao pavilhão. E entre eles estava uma conta ou mais de arqueiros estavam restaurando flechas cujas penas tinham sido danificadas durante a Batalha das Campinas Ardentes. Uma corrente constante de homens apressou-se para fora do pavilhão. Algumas armas de fornecimento e armadura a ser rejuntada. Outros novos recrutas que precisavam ser equipados. E ainda outros que transportavam equipamentos a partes diferentes do campo. Todo o mundo pareceu estar gritando em cima dos seus pulmões. E no centro da comissão estava o homem que Eragon tinha esperado ver. Frederick, o mestre de arma dos Varden. Blodogar acompanhou Eragon quando ele andou com passos largos no pavilhão em direção a Frederick. Logo que eles deram passos embaixo do telhado de tecido, os homens no interior calaram-se. Os seus olhos concentraram-se nos dois. Então eles retornaram às suas atividades, embora com passos mais rápidos e vozes mais baixas. Levantando um braço em boas-vindas, Frederick estava apressado para encontrá-los. Como sempre, ele usou a sua armadura polida e cabeluda, que cheirou quase tão ofensivo como um animal na sua forma original, como também sua espada de 2 mãos maciça suspensa transversalmente por cima das suas costas. O cabo da espada se projetava acima do seu ombro direito. Matador de espectros, ele estrondeou. Como posso ajudá-lo nesta tarde perfeita? Preciso de uma espada. O sorriso de Frederick abriu passagem em sua barba. Me admira que você esteja me visitando para isso. Quando você foi para Elgrin sem uma espada na mão, pensei que talvez você estivesse além de tais armas agora. Talvez você pudesse lutar somente com a magia. Não ainda. Bem, não posso dizer como me sinto.
Todo mundo precisa de uma boa espada. Não importa que experiência eles possam ter com a magia. No fim, sempre é o aço contra o aço numa batalha. Somente você pode resolver essa batalha contra o Império trespassando com a ponta de uma espada o coração amaldiçoado de Galbatorix. Sim, eu apostaria meu salário de um ano que até Galbatorix tem uma espada para si próprio e que ele a usa também, apesar dele ser capaz de estripá-lo como um peixe com uma chicotada do seu dedo. Nada pode comparar-se com a sensação do aço de uma espada perfeita no seu punho. Enquanto ele falava, Frederick conduziu-os em direção a um armário de espadas que se diferenciava dos outros. Que tipo de espada você está procurando? Ele perguntou. Aquela Zarhok que você teve foi uma espada muito boa, se me lembro justamente. Com uma lâmina de aproximadamente 2 polegadas largas ou 2 dos meus polegares, em algum caso, e de uma forma igualmente ajustada tanto para o corte como para o impulso. Eragon indicou que a espada era assim, e o mestre de arma resmungou e começou a puxar espadas do armário e balançá-las pelo ar, substituindo-as uma a uma com cara de descontentamento. As lâminas dos elfos tendem a serem mais finas e leves do que as nossas ou a dos anões, por causa dos encantamentos que eles forjam no aço. Se fizéssemos as nossas tão delicadas como as suas, as espadas não durariam mais de 1 minuto em uma batalha antes de dobrarem, quebrarem, ou lascarem. Você mal pode cortar o queijo suave com elas. Os seus olhos lançaram-se em direção a Blodar. Não é assim, elfo? Do mesmo modo como você diz, humano, respondeu Blodar em uma voz perfeitamente modulada. Frederick acenou com a cabeça e examinou a borda de outra espada. Logo a deixou atrás no armário. O que significa que qualquer espada que você escolha será provavelmente mais pesada do que você já tenha usado. Isto não deve ser uma grande dificuldade para você, matador de espectros, mas o peso extra ainda pode prejudicá-lo a calcular o tempo dos seus socos. Agradeço o aviso, disse Eragon. De modo algum, disse Frederick. É para isto que estou aqui. Impedir que os soldados dos Varden sejam mortos e também ajudá-los a matar soldados de Galbatorix. É um bom emprego. Deixando o armário, ele fez ruído ao abrir outro, que estava escondido atrás de uma pilha de escudos retangulares. Achar a espada certa para alguém é uma arte. Uma espada deve ser como uma extensão do seu braço, como se tivesse crescido da mesma carne da pessoa. Você não deve pensar em como você quer que ela se mova. Você deve movê-la tão instintivamente como o bico de uma garça real ou as garras de um dragão. A espada perfeita é aquela que se incorpora a você. O que você quer que ela faça, ela faz. Você parece um poeta. Com uma expressão modesta, Frederick encolheu os ombros. Estive escolhendo armas de homens que estão indo para a marcha do combate durante 26 anos. Isso penetra nos seus ossos e depois de um tempo, vira à sua mente a pensamentos de pesar e destino como aquele colega jovem que despachei com o Lúcio faturado. Será que ele ainda estaria vivo se eu tivesse lhe dado uma maçã em vez disso? Frederick fez uma pausa com uma mão que paira por cima da espada no meio da tortura e viu Eragon. Você prefere lutar com ou sem um escudo? Com, Eragon disse. Mas não posso transportar um comigo o tempo todo. E um nunca parece ser prático quando sou atacado. Frederick explorou o cabo da espada e roeu na borda da sua barba. Humph! Então você precisa de uma espada que você pode usar por si mesmo. Mas isto não pode ser demasiado longa para você poder usar com cada espécie do escudo. De um broquel a um escudo de parede. Isto significa que terá de ser uma espada de comprimento médio, fácil de manejar com um braço. Ela tem que ter uma lâmina que você pode usar em todas as ocasiões, muito elegante para uma coroação e bastante resistente para defender-se de um grupo de cu. Ele fez uma careta. Não é natural, o ato que Nazoada fez, aliando os Vardens com esses monstros. Isso não durará. Nunca o nosso destino e o dele se misturaram. Ele sacudiu-se. Seria uma suposição minha ou você quer uma única espada? Não. Safira e eu viajamos demais para arrastarmos um grande número de lâminas. Creio que você tenha razão. Além disso, não se espera que um guerreiro como você tenha mais de uma arma. O nome da sua espada é como uma maldição para quem a enfrentar. O que quer dizer? Cada grande guerreiro, disse Frederick, maneja uma arma, na maioria das vezes uma espada, que tem um nome. O próprio guerreiro dá o nome ou, uma vez que o guerreiro realiza um grande feito, os bardos darão nome para ela. Depois disso, ele tem que usar sempre aquela espada. É obrigação dele. Se ele for até uma batalha sem ela, os seus colegas guerreiros perguntarão onde ela está. E eles vão admirar se ele se envergonhar do seu êxito ou se ele estiver rejeitando a aclamação que eles conferiram sobre ela. E até os seus inimigos podem insistir em lutar somente quando ele estiver empunhando tal arma. Veja você. Quando você lutar com Murtagh ou quando fizer algo mais memorável com a sua nova espada, os Vardens insistirão em dar um título a ela. E a partir daí olharão para seu quadril para olhá-la. Ele continuou falando enquanto ele chegou ao terceiro armário. Nunca pensei que eu seria o sortudo que ajudaria um cavaleiro a escolher a sua arma. Que oportunidade! Sinto que isso é o auge do meu trabalho com os Varden. Arrancando uma espada da estante, Frederick ajudou Eragon. Eragon inclinou a ponta da espada de cima para baixo, logo sacudiu a sua cabeça. A forma do cabo estava errada para a sua mão. O mestre de armas não pareceu desapontado. Ao contrário, a rejeição de Eragon pareceu fortalecê-lo, como se ele apreciasse o desafio que Eragon propôs. Ele apresentou outra espada a Eragon, e novamente Eragon sacudiu a sua cabeça.
O equilíbrio foi demasiado distante e espesso para o seu gosto. O que me incomoda, disse Frederick, voltando à estante, é que qualquer espada que eu pretenda lhe dar terá de resistir a impactos que destruiriam uma lâmina ordinária. O que você precisa é uma espada anã. Os ferreiros anões são os mais perfeitos além dos elfos, e às vezes eles até ultrapassam esses últimos. Frederick investigou os movimentos de Eragon. Mantenha agora. Estive fazendo as perguntas incorretas. Como foi que lhe ensinaram a bloquear e se defender? Foi borda a borda. Pareço imaginar fazendo algo da espécie quando você duelou com Arya em Fartendur. Eragon fez cara feia. O que quer dizer? O que quero dizer? Frederick Gargleho. Não quero ser desrespeitoso, matador de espectros, mas se você bater na borda de uma espada daquele jeito você causará danos graves a tanto a sua lâmina quanto a do seu adversário. Aquelas forças não foram um problema para uma lâmina encantada como a da Zarhok, mas você não pode fazer isso com algumas das espadas que tenho aqui. Não a não ser que você queira substituir a sua espada depois de cada batalha. Uma imagem brotou na mente de Eragon era das bordas lascadas da espada de Murtagh, e ele se sentiu irritado como ele poderia ter esquecido algo tão óbvio. Ele tinha se acostumado a Zarhok, que nunca se desgastou em batalha. Nunca mostrou sinais do uso, e, enquanto ele sabia, foi impérvio a maior parte de períodos. Ele não sabe nem se foi possível destruir a espada de um cavaleiro. Você não tem que incomodar com isso. Irei proteger a minha espada com a magia. Tenho que esperar o dia todo por uma arma. Mais uma pergunta, matador de espectros. A sua magia durará para sempre. A cara feia de Eragon tornou-se mais profunda. A resposta da sua pergunta é não. Só um elfo entende da criação da espada de um cavaleiro. E ele não compartilhou os seus segredos comigo. O que eu posso fazer é a transferência de uma certa quantidade de energia para uma espada. A energia a impedirá de ser danificada até dos baques que teriam danificado a espada que não tem magia. Mas terá uma hora que ela voltará ao seu estado original. Então ela se quebrará quando eu acertar meu inimigo. Frederick aranou sua barba. Segundo o que você acabou de falar, matador de espectros, se você lutar intensamente com soldados por muito tempo, você desgastará a sua magia, e quanto mais duramente você lutar, mais rápido a sua magia desaparecerá. Certo? Exarmer. Então você ainda deve evitar ir de borda a borda, pois isso irá desgastar a sua magia mais rápido do que a maior parte de qualquer outro movimento. Não tenho tempo para isto, reclamou Eragon, transbordando sua impaciência. Não tenho tempo para aprender um modo completamente diferente de lutar. O Império poderia atacar a qualquer momento. Tenho que me concentrar na prática do que sei, não tentando dominar um novo jeito de lutar. Frederick bateu as suas mãos. Sei de uma arma perfeita então. Indo a um engradado cheio de braços, ele começou a cavar por ele, falando com ele mesmo. Primeiro isso, veja se é boa aí e veremos em que nível estamos. Do fundo do engradado, ele arrancou uma grande maçã preta com uma cabeça de flange. Frederick bateu um nó dos dedos contra a massa. Você pode quebrar espadas com isto. Você pode partir a correia e quebrar lemes de navios, e você não sentirá o mais leve dano nessa arma. Não importa no que você bata. É um bastão, protestou Eragon. Um bastão metálico. O que, com a sua força, você pode balançá-lo como se fosse leve como uma cana. Você será um terror no campo de batalha com isto? Com certeza será. Eragon sacudiu a sua cabeça. Não, a destruição de coisas não é como prefiro lutar. Além disso, eu nunca teria sido capaz de matar Durza apunhalando-o pelo coração se eu tivesse uma maçã em vez de uma espada. Então tenho só mais uma sugestão, a menos que você insista em uma lâmina tradicional. De outra parte do pavilhão, Frederick trouxe a Eragon uma arma que ele identificou como um sabre. Ele pegou a espada, mas não era um tipo de espada a que Eragon estava acostumado, embora ele já a tivesse visto entre o Varden antes. Essa espada era polida na forma da pedra em que ela fora polida, brilhante como uma moeda de prata, um punho curto feito de madeira coberta com couro preto, uma guarda cruzada, curvada e esculpida com uma linha de runas anãs, e uma lâmina de apenas um corte e tem uma camada mais grossa de ambos os lados, perto da lâmina. O sabre era reto até aproximadamente 6 polegadas do fim, onde as costas da lâmina se projetam para cima em uma pequena ponta antes dela se curvar suavemente para a ponta aguda de agulha. Este alargamento da lâmina reduziu a probabilidade que a ponta se curvasse ou se quebrasse quando direcionado para uma armadura e deu ao final da lâmina do sabre uma aparência parecida a um colmilho. Diferentemente de uma espada de 2 gumes, o sabre foi feito para ser mantido como uma lâmina para ser usada reta na guarda durante a luta. O aspecto mais curioso do sabre, entretanto, foi a 1 polegada do fundo da lâmina, inclusive a borda, que tinha uma cor cinzenta pilífera e substancialmente mais escura do que o aço liso de espelho em cima. O limite entre essas duas áreas foi ondulante, como um lenço de seda que se encrespa no vento. Eragon apontou na banda cinza. Nunca vi isso antes. O que é? O Trigdal, disse Frederick. Os anões que inventaram. Eles temperam a borda e a lâmina separadamente. A borda eles fazem muito mais duras do que nós tentaríamos com todas as nossas lâminas. O meio da lâmina e ao meio dela eles recobrem para que as costas do sabre sejam mais suaves do que a borda. Bastante suave para se curvar e dobrar e assim sobreviver ao estresse da batalha sem quebrar como uma folha de papel. Os anões tratam todas as suas lâminas dessa maneira. Frederick sacudiu a cabeça.
Só as espadas com único corte são mais perfeitas que as espadas de 2 gumes por esse tratamento que recebem. Ele hesitou, e a incerteza arrastou-se no seu olhar fixo. Você entende por que escolhi isto para você, matador de espectros? Eragon entendeu. Com a lâmina do sabre em ângulos retos à terra, a menos que ele deliberadamente inclinasse o seu pulso, qualquer golpe que ele recebesse de uma espada normal a mesma bateria o corte na lâmina, deixando a borda livre para ataques. E para manejar o sabre ele só precisaria de um pequeno ajuste no seu estilo de luta. Andando com passos largos para fora do pavilhão, ele assumiu uma posição de alerta com o sabre. Balançou ele por cima da sua cabeça, abaixou o sabre sobre a cabeça de um inimigo imaginário, logo torcida e arremetida, bateu a parte de uma lança invisível, saltou 6 jardas à sua esquerda. Em mais um movimento era impraticável, girando a lâmina atrás das suas costas, passando-a de uma mão a outra, e assim ele decidiu. Acalmando sua respiração e a batida do coração, ele voltou aonde Frederick e Bloodar esperavam. A velocidade e o equilíbrio do sabre tinham impressionado Eragon. Não era igual a Zarhok, mas ele foi ainda uma espada muito boa. Você escolheu bem, ele disse. Frederick o tinha achado no seu carregamento reserva. Contudo, ele disse. Mesmo assim ele não o agrada, matador de espectros. Eragon rodou o sabre em círculo, então fez uma careta. Só lamento que ele pareça muito com uma grande faca de corte. Me sinto bastante ridículo com ele. Não dê atenção se seus inimigos rirem de você. Eles não serão capazes de rir assim que você cortar as suas cabeças. Divertido, Eragon acenou com a cabeça. O pegarei para mim. Um momento, então, disse Frederick, e desapareceu no pavilhão, e voltou com uma bainha de couro preta decorada com prata trabalhada. Ele entregou a bainha a Eragon e perguntou. Você aprendeu alguma vez como afiar uma espada, matador de espectros? Você não tinha essa necessidade com Zarhok, não é? Não, Eragon admitiu. Mas sou uma mão justa com uma pedra de amolar. Posso afiar o sabre até que ele esteja do modo desejado. Ele cortará um fio jogado por cima dele. Além disso, sempre posso ajustar a borda com a magia se eu tiver necessidade. Frederick gemeu e bateu em suas coxas, tendo soltado aproximadamente uma dúzia de cabelos das suas peneiras oxidadas. Não, não, uma borda fina de navalha é somente o que você não quer em uma espada. O chanfro tem de ser grosso, grosso e forte. Um guerreiro tem de ser capaz de manter o seu equipamento da maneira correta. Isto inclui o conhecimento de como afiar a sua espada. Frederick insistiu, então, obtendo uma nova pedra de amolar para Eragon e mostrando exatamente como pôr uma borda pronta para a batalha no sabre enquanto eles se sentaram juntos na sujeira do pavilhão. Uma vez que ele estava satisfeito que Eragon poderia transformar uma borda inteiramente nova em uma espada, ele disse, você pode lutar com uma armadura enferrujada. Você pode lutar com um elmo amassado. Mas se você quer ver o nascer do sol novamente, nunca lute com uma espada enfadonha. Se você tiver acabado de sobreviver a uma batalha e você está cansado como um homem que subiu uma das montanhas Beor e a sua espada não é aguda como é agora, você não se importa como se sente. Você se arremessa à primeira possibilidade e então arranca a sua pedra de amolar e afia sua espada. Tão como você checaria seu cavalo, ou a safira, antes de você se ocupar das suas próprias necessidades, você deve gostar muito da sua espada antes de gostar de você mesmo. Sem ela, você é como o predador mais incapaz para com os seus inimigos. Eles tinham estado sentados no sol da tarde durante mais de 1 hora em que o mestre de arma finalmente terminou as suas instruções. Então uma sombra fresca deslizou por cima deles e Safira pousou perto dele. Você esperou, disse Eragon. Você simplesmente esperou. Você poderia ter me resgatado há séculos, mas em vez disso você me abandonou aqui para escutar Frederick continuar a falar sobre pedras de água, pedras de óleo, e se o óleo de linhaça é melhor do que a gordura dada para proteger o metal da água. E ele é. Não realmente. É somente de mau cheiro. Mas isto é inaplicável. Porque você me abandonou a esta sorte. Uma de suas pálpebras grossas inclinou e deu um preguiçoso piscar. Não exagere. Sor, você e eu temos sortes muito piores para reclamarmos se não estivermos propriamente preparados. O que o homem com a roupa de mau cheiro dizia pareceu importante para você para saber. Bem, possivelmente foi, ele admitiu. Ela arqueou o seu pescoço e lambeu as garras na sua perna dianteira direita. Depois de agradecer Frederick e dizer-lhe adeus, e combinar um lugar para se encontrar com Bloodar, Eragon fixou o sabre ao cinto de Belot, o sábio, e escalou atrás de Safira. Ele gritou e ela rugiu quando ela levantou as suas asas e foi para cima no céu. Tonto, Eragon segurou nas rédeas que estavam na frente dele e olhou as pessoas e as tendas embaixo diminuírem ao longe, virarem versões em miniatura deles. De cima, o campo era uma grande massa de cor cinzenta, picos triangulares, as caras orientais dos quais foram profundos na sombra, dando à região inteira uma aparência achadrezada. As fortificações que cercaram o campo estiveram eriçadas como um ouriço, as dicas brancas dos polos distantes brilhantes na luz solar tendenciosa. A cavalaria de Rei Orren era uma massa de pontos de moagem no quadrante do noroeste do campo. Ao leste era o campo do Urgaus, baixo e escuro na planície rolante. Eles voaram mais alto. O ar frio, puro, picou as faces de Eragon e queimou nos seus pulmões. Ele tomou respirações somente superficiais. Junto deles flutuava uma coluna grossa de nuvens, parecendo tão sólidas como nata chicoteada. Safira moveu-se em espiral em volta delas, a sua sombra irregular que corre através da pluma.
Uma solitária remessa da umidade bateu em Eragon, cegando-o durante alguns segundos e enchendo o seu nariz e boca com gotinhas frígidas. Ele respirou e esfregou a sua cara. Eles subiram acima das nuvens. Uma águia vermelha gritou vendo eles e voou rapidamente. A oscilação de Safira ficou trabalhada, e Eragon começou a sentir-se frívolo. Com a destilação das suas asas, Safira deslizou de um termal ao seguinte, mantendo a sua altitude, mas subindo não mais longe. Eragon olhou para baixo. Eles foram tão altos. A altura tinha deixado de importar e as coisas na terra não pareceram mais verdadeiras. O campo dos Varden foi um concelho de jogo irregularmente formado coberto com retângulos cinzas e pretos muito pequenos. O rio Gié era uma corda de prata trabalhada com bordas verdes. Ao sul, as nuvens sulfurosas que aumentavam das planícies ardentes formaram uma variedade de montanhas cor de laranja incandescente, em casa de monstros sombrios que bruxulearam fora da existência. Eragon rapidamente evitou o seu olhar fixo. Durante possivelmente meia hora, ele e Safira foram à deriva com o vento, e descansa no conforto silencioso de cada companhia do outro. Um período inaudível servido para isolar Eragon do frio. Finalmente eles estavam sozinhos. Sozinhos como eles tinham estado no Vale Palancar antes que o Império tivesse se intrometido sobre a sua vida. Safira foi a primeira a falar. Somos os soberanos do céu. Aqui no teto do mundo. Eragon sentiu que lá em cima dela, de onde ele se sentou ele poderia escovar as estrelas. Acumulando-se à esquerda, Safira pegou uma rajada do ar quente de baixo, e logo nivelou novamente. Você vai casar Horen e Katrina amanhã. Que pensamento estranho é este? Era estranho Horen se casar. E estranho que deva ser eu aquele para executar a cerimônia. Horen casou-se. Pensar nisso faz-me sentir mais velho. Mesmo que fomos meninos, mas há tão pouco tempo, não podemos evitar o progresso inexorável do tempo. Assim o passo de gerações, e logo ele será a nossa volta para distribuir as nossas crianças na terra para fazer o trabalho que tem de ser feito. Mas não a menos que possamos sobreviver aos próximos meses. Sim. Safira cambaleou com a turbulência que os bateu. Então ela rememorou nele e perguntou, pronto, vier. Inclinando-se para frente, ela puxou as suas asas contra os seus lados e caiu verticalmente em direção à terra, mais rápido do que uma flecha que se apressa. Eragon sorriu como a sensação da imponderabilidade e encolheu. Ele apertou as suas pernas em volta de Safira para impedir-se de ir à deriva longe dela. Então, colhido por uma onda de descuido, lançou o seu aperto e manteve as suas mãos por cima da sua cabeça. O disco de terra embaixo girando como uma roda quando Safira girou pelo ar, reduzindo a velocidade e logo parando da sua rotação. Ela rolou à direita até que ela caísse de pernas para o ar. Safira! Gritou Eragon, e socou o seu ombro. Uma faixa da fumaça correu das suas narinas. Ela corrigiu-se e novamente apontou-se na terra próxima rápida. As orelhas de Eragon estouraram. E ele trabalhou o seu maxilar quando a pressão aumentou. Menos de 1000 pés acima do campo dos Varden, e só alguns segundos de bater nas tendas e escavar uma cratera grande e sangrenta, Safira permitiu que o vento pegasse às suas asas. O solavanco subsequente lançou Eragon para frente, e o prego que ele estava mantendo quase o apunhalou no olho. Com 3 abas poderosas, Safira trouxe-lhes a uma parada completa. Trancando as suas asas esticadas, ela então começou a descer suavemente em círculos para baixo. Agora que foi divertido, Eragon exclamou. Não há nenhum esporte mais excitante do que o voo, já que se você perder, você morre. Ah, mas tenho a confiança completa nas suas capacidades. Você nunca nos dirigiria na terra. O seu prazer no seu cumprimento irradiou dela. Pescando em direção à sua tenda, ela sacudiu a sua cabeça, empurrando-o, e disse, eu deveria ter lhe acostumado por agora. Mas cada vez que saio de um mergulho assim, minhas asas e peito dói. Mas pela manhã posso mover-me abertamente. Ele acariciou-a. Bem, você não deveria voar amanhã. O casamento é a nossa única obrigação, e você pode andar. Ela grunhiu e aterrissou entre um vagalhão do pó, atropelando uma tenda vazia com o seu rabo para fora. Desmontando, Eragon deixou o que carregava com 6 dos elfos mais próximos, e com outros 6, ele trotou pelo campo até que ele localizasse a curandeira Gertrudes. Dela ele aprendeu os ritos de matrimônio dos que ele precisaria no dia seguinte, e ele praticou-os com ela para poder evitar uma asneira embaraçosa quando o momento chegasse. Então Eragon voltou à sua tenda e lavou o rosto e trocou sua roupa antes de ir com Safira jantar com o rei Orren e a sua companhia, como prometido. Até o final daquela noite, quando a festa finalmente acabou, Eragon e Safira andaram atrás da sua tenda, com fitas nas estrelas e falou sobre o que tinha sido e o que ainda poderia ser. E eles foram felizes. Quando eles chegaram ao seu destino, Eragon fez uma pausa e levantou os olhos para Safira. E o seu coração foi tão cheio do amor, ele pensou que ele poderia deixar de bater. Boa noite, Safira. Boa noite, pequenino.